A série Stranger Things foi uma das que mais me agradou nos últimos anos, a não ser pelo fato de que eu acho que a cada nova temporada ela foi ficando um pouco pior. Mas a abertura da série é muito legal, simples, direta e sinistra. Neste tutorial, a gente vai passo a passo criar a abertura da série, onde a gente começa no Illustrator criando as letras. Depois a gente vai para o After Effects para criar as animações e efeitos até chegar no resultado final. Lindo! Já pega o seu copo d'água, abre o Illustrator e vamos começar. Deixa eu só tomar um gole d'água antes. Dentro do Illustrator, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em New File. Lembrando, eu estou usando o Illustrator 2026, mas se você estiver usando versões anteriores também dá, porque não tem nada muito novo aqui. Acho que desde 2023 também dá pra você usar praticamente tudo. Eu não vou usar nenhuma função nova do Illustrator, beleza? Beleza, professor! Então se liga só. Clicou aqui na opção de novo documento, a gente pode criar um documento aqui basicão. Então eu vou colocar 1920 por 1080 e vou deixar a opção de pixels. Esse é o formato chamado Full HD, que é um vídeo de qualidade boa. Não é um 4K, nem um 8K, mas é uma qualidade legal. Um Full HD ainda, tá? Então coloca aí, ó, pixels, 1280, desculpa, 1920, 1080 e aqui embaixo você clica simplesmente em Create. O meu Illustrator ele tá um pouquinho diferente talvez do seu, porque nas versões mais novas, a organização dos painéis, que é esse painel que fica aqui e esses, elas estão um pouco diferentes nas versões mais novas. E eu não gosto porque eu sou das antigas, então eu gosto das coisas do jeitão que era antes. Então eu vou vir aqui, ó, se você não estiver com a mesma organização do Illustrator, vai lá em cima em Window, você clica nessa opção chamada Workspace e você muda para Essential Classic. O seu provavelmente deve estar assim, ó, nessa opção aqui chamada Essential. Que eu não sei quem trabalha desse jeito, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, meu Deus do céu, eu fico louco. Então você vai lá em cima, Window, Workspace, e depois você coloca Essential Classic, beleza? Beleza, professor, vamos nessa. Vamos nessa, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o texto. Para fazer o texto, é só vir com a ferramenta de texto aqui, fácil, fácil, clica nela, clique e solta na tela e você pode digitar Stranger. Se ficar difícil de você ver, depois que você digitou, você pode vir com essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção, e com ela, você pode vir no painelzinho de Properties e mudar o tamanho da sua fonte. Aqui a minha fonte está com um tamanho de 12 pontos. Eu acho que uns 300 fica um pouco melhor. E com essa ferramenta de seleção, você ainda pode clicar e arrastar, ó, e mover o seu texto para onde você quiser. Vamos concordar que esta fonte não é a fonte do Stranger Things, né? E lembrando, tá? Você pode fazer com qualquer fonte. Se você não tiver... professora, eu não tenho a mesma fonte do Stranger Things. Calma, relaxa, para com isso. A fonte do Stranger Things, ela chama... Aqui, se você selecionar a sua fonte, ó, você pode vir do ladinho direito em Properties e você clica aqui na opção de Character. Você tem esse chamado Mirrored Pro, tá vendo? Tô vendo, professor. Então você tem aqui e você tem aqui. Qualquer um desses lugares muda o tipo de fonte que você está usando. A fonte do Stranger Things, eu não lembro o nome, é... Benguiat. E aí essa fonte já está instalada no meu computador. Então é essa Benguiat aqui. Tem várias versões, tá? Benguiat Pro, ITC, blá, 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 blá. A versão que é depois do Benguiat Pro ITC vai ser essa aqui chamada Bold Condensed. Professor, mas eu não tenho essa fonte. Não tem problema. Você pode ir de repente no Adobe Fontes ou até mesmo pelo Google e buscar essa fonte aqui, Benguiat Fonte. Você baixa essa fonte e instala no seu computador. Se não tiver, relaxa, vai com qualquer outra fonte, tá bom? O importante aqui não é ter a mesma fonte, é aprender como fazer esse estilo de abertura. Beleza? Beleza, professor? Então vamos nessa. Outra coisa importante, o Stranger Things, quando você vê aqui os textos, né, as letras elas não têm essa distância tão grande entre elas assim. Então, no geral, se você olhar aqui do ladinho, ó, nessa opção de Character, você vai ter isso aqui, ó, que é a distância entre as letras. No geral, a distância 0 até funciona, mas se você quiser, essa letra G para N, ela não é tão distanciada, ela é mais coladinha. Então, o que você faz? Presta atenção nessa dica, vem com a ferramenta de texto, você vai clicar entre as letras aqui, ó, N e G. Aí vai ficar piscando o cursor aqui, tá vendo? Tô vendo, professor, essa linha aqui piscando, é isso? Essa mesmo. Você vai, presta atenção, você vai segurar a tecla Alt no seu teclado aí, ó, a tecla do lado do espaço, certo? Tem espaço, o Alt tá do ladinho, segura o Alt e usa as setas do seu teclado para a esquerda até você encostar uma na outra desse jeito assim, ó. Depois de fazer isso, é só voltar com a ferramenta de seleção e tá ali, ó. Fizemos o Stranger. Por quê? Porque no Stranger Things, ele vai ter uma parada que é tipo isso aqui, ó. É como se fosse um risquinho assim, ó, que corta um pouquinho da letra G. Mas isso só acontece quando a letra G encosta na letra N lá na parte da animação. Mas por enquanto vamos deixar assim pertinho, que já vai resolver um problema maravilhoso. Outra coisa importante é, presta atenção. Se você não sabe nada de Illustrator, eu estou tentando explicar o máximo possível do passo a passo para você me acompanhar e não ficar desesperado. Falar, eu não estou entendendo nada. Não, calma, dá para você fazer junto comigo. Mas se você não sabe nada de Illustrator, clica no card aqui em cima e assiste o tutorial de como começar no Illustrator. Aí você vai ver as partes mais básicas.
Porque eu não vou explicar o mais básico aqui. Aqui eu já vou focar no que é importante pra gente fazer a abertura juntinho, tá bom? Então se você não sabe nada, clica no card e assiste lá, depois você volta pro tutorial. Se você também não quiser, fala, não, eu não quero nada, você não manda em mim, cara. Beleza, faz o que você quiser aí, vambora. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse texto. Para isso, você pode simplesmente vir com a ferramenta de seleção, segura o Alt e move o texto assim para baixo, ó. E aí você pode vir com a ferramenta de texto de novo, clique e arrasta assim, ó, selecionando todo esse texto e eu vou mudar para thanks. Nossa, escrevi, meu Deus, escrevi tudo errado. Agora sim, thanks. Aí você pode voltar com a ferramenta de seleção. O que acontece? Os textos do Stranger Things, eles são no meio da tela, tá? Então o que você pode fazer? Você pode selecionar os dois textos, vem com a ferramenta de seleção assim, ó, clique e arrasta, fazendo um retângulo assim, ó, pegando as duas letras. E aí, primeira coisa que é interessante, aqui no painelzinho aqui de Paragraph, eu vou clicar nesse botão. Esse botão vai alinhar os textos pelo centro. Então sempre que eu digitar alguma coisa aqui, ele sempre vai escrever pelo centro. É um pouco mais fácil da gente conseguir alinhar tudo isso. E aqui embaixo você tem um painel de Align, tá vendo? Tô vendo! Então clica no Align, ó, nessa primeira opção, muda esse botãozinho aqui, ó, de Align to Selection para Align to Artboard. O Artboard é essa área aqui. Então eu vou fazer com que o Illustrator consiga se basear no Artboard, que é essa área, e quando eu clicar neste botãozinho aqui, ó, ele alinha certinho na horizontal. Outra coisa, selecionando o Things aqui, eu posso vir com as setas do meu teclado também, ó, e posicionar um pouquinho mais para cima. Se você não conseguir usando só as setas, segura Shift e usa as setas. Só as setas vai de pouquinho em pouquinho, ó. Segurando o Shift e usando as setas, ele vai um pouquinho mais do que o normal. Ainda com a ferramenta de texto, eu vou fazer igual fiz antes, ó. Vou clicar entre o N e o G, seguro o Alt e uso as setinhas para a esquerda, só para encostar um pouquinho um no outro. Agora tem uma outra paradinha que é o seguinte, as letras dos cantos, elas não são assim, elas são um pouquinho maior, porque quiseram inventar um pouquinho nessa parada. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir com a ferramenta de texto de novo aqui. E com ela, ó, eu vou clicar e arrastar e selecionar só a letra S. Selecionou? Selecionei, professor, e agora? Agora você vem aqui na opção de Character. Na verdade, você tem duas opções, tá? Você pode vir pelo Character aqui, ou você pode abrir o painel de Character mesmo, indo lá em cima na opção de Window. Você vai descer aqui embaixo, ó, nessa opção, tá vendo essa setinha que tem aqui, ó? Clica nessa setinha aqui embaixo, até você ver essa opção chamada Type. E no Type você tem essa opção chamada Character. O atalho é Ctrl T, pressionou Ctrl T, você tem esse painelzinho aqui. Nele, presta atenção, você tem esta setinha, tá vendo? Tô vendo! Clica na setinha, ó. Você tem o painel com nada, com mais ou menos e com tudo de opções que ele tem. Com todas as opções, presta atenção. A gente vai mudar o tamanho. Aqui, eu tô usando 300. Você pode colocar, sei lá, uns 400. Ele já aumentou o tamanho do texto. Só que o texto aqui, a letra S, ela fica alinhada pela base. E no logo deles, né, não é alinhada pelo topo. Então, para isso, eu posso vir com esta opção aqui. Presta atenção. Essa opção vai fazer com que a minha letra suba ou desça. Então, clica aqui do ladinho, ó, e usa as setas do seu teclado para aumentar ou diminuir o valor. Nesse caso eu vou diminuindo até o valor chegar ali mais ou menos a uns menos 65. Ó. Então a letra S ficou mais alinhadinha com a letra T. Mesma coisa na letra R. Ó. Clique, arrasta, seleciona o R, muda o valor do tamanho para 400 e muda o valor para o menos 65, que a gente já sabe que é menos 65. Ó. Tá ficando bonitão, hein? Só que tá faltando o seguinte. Tá faltando a gente meio que fazer algumas alterações aqui. São duas coisas importantes. A primeira delas, às vezes, pode ser interessante você fazer o quê? Já separar todas as letras. Por quê? Porque como eu vou animar essas letras no After Effects, eu não posso ter elas assim, ó, como se fosse um grupo. Eu tenho que separar todo mundo. Para separar todo mundo, presta atenção, eu vou selecionar os dois textos que a gente tem assim, ó, clicando e arrastando sobre eles, certo? Selecionou? Não esqueça, para selecionar, use a ferramenta de seleção. É para isso que ela serve. Então, com ele selecionado, você vai vir do lado direito aqui em Properties e você clica aqui embaixo na opção chamada Create Outlines. Ai, professor, o meu Create Outlines não está aparecendo aqui igual o seu. Não tem problema, você vai lá em cima na opção aqui, ó, de Type, e no Type você clica nessa opção chamada Create Outlines, ou vai de atalho. Não, eu sou um aluno avançado. Ctrl Shift O. Aí você converte isso aqui para formas, né? Então, em vez de você conseguir mudar o seu texto agora, não dá mais. Eles são separados em letrinhas, que é o que a gente precisa para animar no After Effects. Só que isso aqui é um grupo ainda, né? Eles estão tudo juntinho. Então, clica sobre qualquer um deles com o botão da direita e coloca essa opção chamada Ungroup. Agora sim, se você vir com a ferramenta de seleção, ó, esses caras estão completamente separados e facilita na hora que a gente for animar no After Effects, certo? Certo! Agora, uma coisa importante. Eu esqueci de salvar este arquivo, então se acabar a luz, eu vou perder tudo e eu não quero isso. Então você vai lá em cima na opção aqui chamada File. Em File você clica em Save e no Save é só você salvar onde você quiser. Eu vou na área de trabalho, vou criar uma pastinha aqui com o nome de... só lembrando, tá? Se você não sabe criar pastas, botão na direita, você vai aqui em Novo, depois você coloca pastas. Eu vou dar um nome aqui de Intro Stranger Things.
linda. E dentro da pastinha, você pode colocar o nome aqui, ó. Eu vou colocar o nome de texto, só para saber que é o texto base. Nossa, escrevi texto com 2x. Texto, que é o texto base que a gente vai levar para o After Effects. Para salvar, é só clicar no botão de salvar. Mais óbvio não tem. E aí aqui ele vai dizer, ó, qual é a versão que você quer salvar aqui do Illustrator? Pode deixar na última, tá? Nesse caso não vai fazer diferença. Eu vou deixar no 2020 mesmo, embora eu esteja usando 2026. Não sei porque que eles não atualizam isso aqui, mas 2020. Acho que 2020 vai servir até 2030. Mas enfim, deixa nessa opçãozinha aqui e clique em OK. Pronto, já salvei isso aqui. Tá faltando só um detalhezinho, só um negocinho pra gente finalizar, que é criar aquelas linhas que ficam aqui em cima. Tem uma linha aqui e tem uma linha assim. Obviamente elas não estão tortas igual eu desenhei. Vamos fazer uma linhazinha retinha, tá bom? Então faz o seguinte, ó. Vem com a ferramenta de linha, que é essa aqui. Com ela, ó, é muito fácil. Você vai clicar e arrastar aqui da sua esquerda. E aí você vai até a sua direita. Se quiser, segura a tecla Shift, ó, enquanto você está arrastando. Por quê? Porque ela fica alinhadinha certinho. Ela não vai fazer isso aqui, ó, igual eu desenhei tudo torto. Aqui não, segura o Shift, ó, ele vai certinho, alinhado. Solta o seu clique, solta o Shift, fizemos a linha. Só que eu não sei se a sua linha tá igual à minha. A minha não tem nada. Ela não tem nem contorno aqui, né? Pra gente saber que ela é uma linha. Então presta atenção. Com a ferramenta de seleção assim, ó, você pode selecionar a sua linha se ela não estiver selecionada. Então, você, por exemplo, ó, clicou fora, perdeu a linha. Então se você vir bem aqui pertinho, ó, ele mostra que tem um elemento ali, você seleciona ele. E aí você vai vir onde? Do lado direito no painel de Properties. Aqui você tem uma opção chamada Stroke. No Stroke você pode colocar um valor. Eu acho que esse Stroke aqui poderia ser uns 20, que é uma quantidadezinha razoável. Com a linha selecionada, não esqueça, sempre que eu falo selecionado, selecionar é com a ferramenta de seleção. Então selecionei, ó, eu posso usar aqui Shift e setas para baixo para descer um pouquinho. O legal dos logos, né, geralmente, assim, vai ter algumas variações, mas geralmente você vai seguir algumas regras do design. O design faz o quê? Geralmente ele vai ter um equilíbrio entre os elementos. Então, por favor, presta atenção que a gente vai ter uma distância entre essa linha e esse texto, e esse texto e esse texto de baixo, tentando manter mais ou menos a mesma distância. Não vai colocar essa linha assim, ó, lá longe, que não tem nada a ver, e também não cola no seu texto assim, tá? Deixa uma distância, que seja uma distância ali considerável e meio que padrão com os elementos. Só que você vai perceber que essa linha, ela não está na distância certa. Essa linha vai até aqui, ó, o cantinho do S e até o cantinho do R. Para isso, você pode vir com o quê? A ferramenta de seleção direta, que é esse aqui. Esse cara consegue clicar bem no cantinho aqui, ó, e você percebe que tem um quadradinho aqui, tá vendo? Tô vendo, professor? Clica no quadradinho, ó, e aí clicando nele de novo e arrastando para sua esquerda, ó, ele vai chegar no cantinho e vai dar uma travadinha ali, ó. Quando ele trava, se quiser, segura Shift ainda, tá? Então clique e arrasta com Shift, ó. Quando ele chega ali, ele trava, solta o clique, solta o Shift. Vamos fazer a mesma coisa na direita, ó. Clica no quadradinho, clica de novo e arrasta segurando o Shift. Quando ele travar ali no cantinho na direita, ó, solta. Se o seu não fizer isso, essa linhazinha verde aqui, verde não, tô louco, essa linha magenta, verde, rosinha que apareceu ali de alinhamento, você vai lá em cima na opção aqui de View. E em View você ativa essa opção aqui embaixo chamada Smart Guides. O atalho é Ctrl U. Aí quando você alinhar as coisas, ele sempre mostra essas linhas rosa. Agora tem mais uma linha que está bem aqui na direita, mas aqui na esquerda. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar essa linha que a gente tem, segura o Alt, ó, e move para baixo para você duplicar. Se quiser, você ainda pode segurar a tecla Alt e a tecla Shift ao mesmo tempo, ó. Aí ele mantém tudo alinhado certinho no centro. Eu vou ter aqui, acho que aqui tá bacana, me mantendo como essa distância que eu te falei, ó, tá vendo? Ó, essa distância que eu tenho entre o S e a barra, que é esta aqui e esta aqui. Uma distância bem legal. Agora o que acontece é que essa linha, ela não é assim. Ela é uma linhazinha que ela faz o quê? Ela meio que para aqui, ó. Né? Essa parte do centro aqui não tem, ela fica só nos cantinhos. Para fazer isso, você poderia desenhar duas linhas, mas ia dar um trabalho muito chato. Então o que é que você faz? Deixa a linha selecionada igual tá aqui. E aí você pode vir nessa ferramenta aqui de borracha e você clica e segura. Você vai ter essa aqui que se chama Scissors Tool. Palavrinha difícil, né? Scissors. Meu Deus do céu. Que na verdade é tesoura. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir e clicar nessa linha mais ou menos perto da letra T. Ó. Então fica aqui no cantinho da letra T, fica em cima da linha e puxa um pouquinho pro lado. Ó. Clica aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô cortando a linha em dois. É como se eu viesse com a tesoura assim, ó. Cortei esse pedacinho. E eu vou fazer a mesma coisa na direita. Um pouquinho perto aqui ó, do meu S, eu vou dar um cortezinho. Quando eu faço isso, olha só que legal. Com a ferramenta de seleção, eu posso clicar no meio dessa linha agora e dar um delete no meu teclado. Ó. E com isso eu já cortei aquele carinha que eu não queria mais. Tá vendo? Que show e maravilha. Só que tem um seguinte, eu acho que essa linha do logotipo ela é um pouquinho mais para a direita. Então com a ferramenta de seleção direta, clica no cantinho da linha e puxa um pouquinho mais para cá. Talvez. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, o logotipo. Não lembro, acho que essa letra, as letras do meio, talvez ela seja um pouquinho mais para baixo, talvez, ó. Mas não sei, vou manter assim que eu gostei, acho que tá bonitinho do jeito como está. Do jeito que a gente fez aqui, o que tá faltando aqui? Só separar isso para animar no After Effects. Por quê? Porque se você for no Illustrator, presta atenção que isso aqui é importante, hein? Aqui eu tenho o painelzinho de camadas, que é Layers. Aqui o que acontece? O Illustrator, quando você desenha, se você clicar nessa setinha, ele não vai fazer, na verdade, camadas separadas. E o After Effects entende camadas.
camadas. O Illustrator cria uma única camada. E isso aqui não é legal para o que a gente quer fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas subcamadas, que na verdade não chega nem a ser subcamadas, são elementos que eu desenhei, né? Então você vê, ó, tem as linhas que eu fiz e tem todos os outros elementos que são os textos. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima do nome Layer 1 para selecionar a camada. Clica nessas linhas, que eu nunca sei se são 3 ou 4, acho que são 3 linhas. Clica nessas 3 linhas e coloca aqui Release to Layers Sequence. O que eu tô fazendo agora? Presta atenção. Agora eu criei camadas. Olha o nome desses caras. Chama Layer. Então Layer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até lá embaixo. O que eu vou fazer? Aqui eu acho que eu tô bem no cantinho, aqui com a minha webcam, e tá atrapalhando. Então eu vou vir aqui com esse painel, só vou jogar ele aqui pra parte de cima, só pra você entender o que eu tô fazendo. Mas você pode ficar com o painelzinho igual tava ali, tá? Só porque aqui eu tô aparecendo embaixo e eu tô atrapalhando aqui, tá? Então eu tô jogando ali pra cima. O que você faz? Clica aqui embaixo, ó, e arrasta, selecionando todas as camadas, menos o Layer 1, tá? Layer 1 não vai dar pra você selecionar, você vai até esse Layer 2 aqui em cima. Clica em cima de qualquer local aqui e arrasta aqui pra baixo, ó. Quando eu faço isso, eu tô jogando todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque as camadas têm uma coisa que se chama hierarquia. A hierarquia é uma coisa que pertence a outra, certo? Então você tem, por exemplo, eu sou Weber, a minha cabeça pertence ao meu corpo, e aí eu tenho a camiseta que agora está pertencendo ao corpo, então é uma coisa meio hierárquica, e quem pertence a quem. Do jeito que estava, as camadas estavam dentro da camada 1, não ia funcionar. Então eu tô jogando todo mundo aqui do lado de fora, e agora tá certo. Só que essa camada Layer 1, que era que tinha todas as camadas, não precisa mais, né? Ela estava armazenando todo mundo, eu joguei todo mundo do lado de fora e não tem mais nada nela. Então clica nesse cara e arrasta aqui embaixo na lixeira, ó. Pronto. Aí a gente tem essas camadinhas aqui. Se você quiser, você pode levar do jeito que tá pro After Effects, mas eu não te aconselho por quê? Porque aqui no Illustrator você enxerga os desenhos. E você sabe que essa aqui é o S, o T, o R, assim por diante. Mas no After Effects não tem isso, infelizmente. Ele só vai ter os nomes. Então a gente pode renomear isso aqui. Eu vou começar pela parte de baixo aqui, tá? Então eu vou clicar 2 vezes, ó, no Layer 18 e vou pressionar S. E aí eu vou fazendo isso para as outras, ó. S, T, R, A, N. Eu tô tentando digitar sem olhar o teclado, hein? O negócio tá louco aqui, porque eu também não sei se eu vou conseguir fazer isso. É só clicar 2 vezes, ó. Letra E, letra R. Às vezes quando você clica 2 vezes também, ele abre esse painel suspenso. Que aqui você pode mudar algumas cores, né? E também pode mudar o nome da camada. Não aconselho muito, porque só clicando em cima do nome é mais rápido. Porque você já renomeia esses caras aqui bonitamente. Ó, N, G. Não desiste aí não, você não me abandonou não, só porque eu tô fazendo essa parte chata, né? Eu sei que é chato, mas isso aqui ajuda muito na hora que você vai animar, porque você sabe quem são as camadas. E aqui em cima eu tenho as linhas. Se você quiser, você pode clicar no olhinho aqui, ó, pra saber quem é esse carinha. Então esse Layer 4, eu vou dar o nome dele aqui de L de linha, topo. Esse outro aqui, ó, é a linha da direita. Então eu vou colocar L, vou deixar LD, que é linha direita. E esse último aqui, LE. Como eu já digitei demais, eu não vou colocar linha esquerda, linha direita, eu tô abreviando os caras para ficar um pouquinho mais fácil, né? Então beleza, feito isso, ó, a gente pode simplesmente salvar. Então vai lá em cima na opção de File, clica em Save ou pressiona Ctrl S. Feito isso, a gente já salvou. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá para o After Effects. Então eu posso fechar o Illustrator se eu quiser. E no After Effects, presta atenção, se aqui você não tiver organizado igual o meu, você vai vir aqui em cima na opção e vai clicar em Default. Se o seu Default mesmo assim não tiver igual o meu, clica nas 3 linhas e coloca Reset to Saved Layout. É tudo Alt no final, Default, Alt. Que loucura. Então agora você tem uns painéis iguais aos meus. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aquela parte do Illustrator para dentro do After Effects. E para isso é muito fácil. Deixa eu só achar a pastinha certa que nós estávamos, né? Que é a parte aqui, ó, de área de trabalho. Eu estava aqui na intro Stranger Things. Eu tô indo pelo Windows, tá? Então pelo Windows mesmo, eu vou te mostrar uma outra opção que você pode importar diretamente pelo After Effects. Mas pelo Windows, você pode clicar no arquivo assim, ó, e arrastar para o painel de Project no After Effects, ó. Soltou aqui, você vai deixar nessas opções aqui, ó, de Import Kind Composition e a opção de Full Dimensions para Layer Size. Isso aqui vai identificar as camadas separadamente e os tamanhos dos elementos que a gente tem. É uma parada que eu falo mais nos cursos online e outros tutoriais eu já expliquei, mas aqui, como não é o objetivo, é só você deixar igual o meu aqui, tá? Isso aqui vai fazer com que, teoricamente, eu consiga entender melhor as camadas do Illustrator aqui dentro. E é só pressionar OK. Agora, se você tentou fazer isso e falou, professor, não deu certo, eu não consigo vir diretamente pelo Windows assim, e arrastar. Você tem outra opção que você pode fazer, que é o seguinte, ó. Vai no After Effects aqui em File, depois você vai em Import e depois você clica na opção de File. Redundante, não é? File, Import, File. Quanto File? Clicou no File, você pode navegar pelos seus arquivos aí, ó. E eu vou lá na área de trabalho e eu vou ter essa opção chamada aqui, ó, Intro Stranger Things. É só clicar em cima do arquivo do Illustrator e aí você pode vir e ativar essa opção de Import As como Composition, Retain Layer Size. É a mesma coisa que eu fiz naquele painelzinho, né? Quando você clica e arrasta. Só que aqui não tem o painel. Aqui eu mudo diretamente por aqui. É só clicar em Import e aí automaticamente eu tenho esses elementos importados aqui. Clicando 2 vezes aqui, ó, em cima desse cara, ele abre aqui embaixo, ó. Ou você pode clicar em cima dele e pressionar a tecla Enter. Mas não é o Enter, que é esse aqui perto das letras, né? Tem o seu teclado assim, ó.
seu tecladinho tá aqui, né? E você vai ter os números aqui do ladinho e você vai ter as letras aqui. Aqui, mais ou menos no meio, você vai ter um Enter aqui, ó. Este Enter não é o que eu tô falando, tá? Esse Enter serve para renomear esse objeto aqui. É esse Enter aqui do cantinho, ó. Quando você clica nele, você abre essa composição aqui embaixo na timeline. Ah, mas só tem uma coisa errada, não consigo ver nada. Então, você não consegue ver por quê? Porque o fundo aqui tá da mesma cor das letras. Então, você tem duas opções. Ou você clica nesse carinha aqui, ó, e vai deixar o fundo transparente. Ou você, com esse cara desativado, você pode ir lá em cima na opção aqui de Composition Settings. E você pode mudar o Background Color. Nesse caso, eu vou mudar aqui para branquinho. É só clicar aqui em cima, clica nesse cara aqui, ó, e puxa todo para sua esquerda lá em cima. Ele deixa branquinho, é só você dar um OK. Aí, depois disso, eu tenho a opção chamada Duration. Duration é a duração, ou seja, qual o tamanho total, né? O comprimento total da minha timeline, do meu tempo total. Então eu vou deixar 20 segundos. Se você não sabe como deixar 20, é só fazer igual o meu. Você coloca aqui, ó, 0002000, certo? Colocou isso aqui, a gente vai ter 20 segundos de duração da nossa animação inteira. Quando você faz isso, às vezes acontece o seguinte, ó. Às vezes você pode olhar a sua camada e ela vai estar uma vibe tipo essa, assim, ó. Então você colocou 20 segundos, vem aqui embaixo nessa bolinha, ó, e puxa tudo para sua esquerda. Vê se as suas camadas não estão desse jeito aqui, ó. Isso quer dizer que a duração vai até um tamanho maior, mas as suas camadas, quando você olha aqui, você só enxerga até aqui, ó, depois elas somem. Se as suas camadas estiverem assim, você pode fazer o seguinte, ó, clica nesta barrinha aqui, ó, e puxa pra você conseguir enxergar todas as camadas. Seleciona todas assim, ó, clicando e arrastando aqui embaixo numa área vazia, ó, puxa aqui pra pegar todo mundo, e aí você vai pegar no finalzinho, ó, puxa o final até o final da sua timeline. Lembrando que você só consegue enxergar o final da sua timeline quando você tem esta bolinha aqui. Então essa bolinha você pode clicar e arrastar, ó, e você vê mais próximo da timeline ou mais distante. Coloca tudo pra esquerda pra você ver o mais distante possível, e aí você puxa o finalzinho para lá. Isso só se de repente você importou aqui e não ficou igual o meu. O meu tá certinho aqui, ó, 20 segundos ele tá até aqui, e mesmo que eu deixe aqui, ó, o mais distante possível, eu ainda enxergo todas as camadas do tempo 0 até o tempo 20, beleza? Beleza, professor, agora ficou mais fácil, hein? Que bom que você achou que ficou mais fácil. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar essas camadas, que são as camadas aqui L, né? L topo, LD e LE, e eu vou convertê-las para shapes. O que são shapes? É como se fosse a mesma coisa que a gente fez no Illustrator. Lembra que era uma linha? Eu podia pegar os cantinhos e puxar, podia pegar esse pontinho aqui e puxar para lá. Lembra disso? Lembra, professor? O After Effects não entende isso por padrão. Ele identifica isso aqui como se fosse uma imagem. Então o que eu vou fazer? Vou converter esses caras para que eles sejam igual ao Illustrator. Para isso, selecione essas 3 camadas. Ó, você pode clicar em cima de qualquer uma delas. Segura o Ctrl, clica na outra e clica na outra, botão da direita em cima de qualquer uma delas, vai na opção chamada Create, e você coloca aqui a opção, ó, de Create Shapes from Vector Layer, e aqui quando você clica nesse cara, ó, o que ele faz? Presta atenção, essas 3 camadas são as 3 camadas antigas, tá vendo? Ó, é o mesmo nome, ó, LE, LE, LD, LD, LL, blá blá blá. Eu vou pegar essas daqui chamadas, ó, LE, LD e L topo e vou deletar, não preciso mais desses caras. Eu até posso deixar essas camadas e escondê-las ali do cantinho. Mas não quero, porque vai ficar camada demais. Já tem camada demais aqui, não é? Agora o que acontece é o seguinte, esses carinhas aqui, eles têm um nome meio porcaria, né? Que é o nomezinho de outlines no final, que é padrão. Quando você cria uma camada e converte, igual a gente fez, ele coloca esse nome horrível. E é chato demais. Então você tem uma opção, ó. Você pode clicar sobre essa camada com o botão da direita. E aí com o botão da direita você pode vir aqui, ó, e colocar Rename aqui embaixo. E no Rename eu simplesmente vou vir, ó, e apagar essa opção chamada Outlines. E aí eu posso vir automaticamente aqui, ó, e dar um Enter para confirmar. Porém, o que eu fiz? Que eu sou uma pessoa muito legal. Se você for na descrição do vídeo, relaxa, não é nada pago, é tudo grátis, tá bom? Se você for na descrição do vídeo, tem um link que eu deixei lá, que são alguns scripts que eu criei. Nossa, que difícil dizer isso. Esses scripts, o que eles são? Eles são coisas que facilitam o processo. Dentro dos scripts, quando você clicar no link, você tem um botãozinho aqui, ó. Se você não quiser doar nada, você pode colocar um valor. Se você quiser me doar uma grana, vou adorar. Mas se você não quiser, você pode colocar 0 aqui. E você pode colocar I want this. E aí você pode puxar isso aqui. O que é isso? São 3 scripts que a gente usa aqui. Presta atenção, dá para fazer tudo que eu vou te mostrar aqui sem script nenhum, tá? Eu vou te mostrar como é que a gente faz sem script e com script. É que o script facilita um pouquinho algumas coisas. Por exemplo, depois que você instalar os scripts e quando você baixa eles, tem uma explicaçãozinha, tá? De como é que você instala, como é que funciona e assim por diante. Então relaxa, só baixa aí se você quiser e aí funciona desse jeito. Mas um primeiro script, ele faz isso aqui, ó. Essas camadas de outline, com esse nome horrível aqui, eu não quero ficar tirando elas manualmente. Então eu não consigo vir aqui e renomear aqui todas elas de uma vez. Mas eu posso selecionar as 3 e rodar um dos scripts. Para isso eu posso ir lá em cima na opção de File, Scripts, depois que você instala ele,
eu explico como é que instala quando você baixa, tá lá no meio dos arquivos, junto com os scripts. E aí eu posso rodar um dos scripts que eu tenho lá, que é esse aqui, ó, que se chama Rename Removing. Quando você instala os scripts, vai ser igual ao meu, assim, ó. Você vai File, Script, você coloca aqui, ó, Rename Removing. Ele vai abrir um pop-up para você. E no pop-up é só você digitar o que você quer remover do nome aqui embaixo. Então eu quero remover outlines, lembrando que ele só funciona com letra maiúscula sendo maiúscula mesmo. Escreve igual tá aqui, senão não funciona. Quando você dá um OK, ó, o que ele faz? Ele vai automaticamente remover isso. Então ele está renomeando as camadas sem que você tenha toda hora que ficar colocando isso manualmente. Se você não quiser usar o script, não tem problema. Eu não quero essa porcaria de script, cara. Não tem problema, é só você fazer igual eu te falei aqui. Vem no botão da direita aqui, dá um rename e troca o nome. E também se não quiser trocar o nome, não tem problema. A gente não vai brigar por conta disso, tá bom? Agora uma coisa muito importante é, vamos animar esses elementos aqui, ó. Então o que acontece? Se você vir aqui nesse, vamos nesse L da esquerda aqui, ó. Eu vou me aproximar um pouquinho dele, que é essa linha que a gente tem. Aqui dentro dele, ó, nas opções da camada, você vai ter Contents. Em Contents eu tenho Group, em Group eu tenho Path. Tá vendo isso aqui? Tô vendo, professor, que caminho de louco. Então esse Path aqui, na verdade, é só uma propriedade que corresponde ao desenho que a gente tem. Então é selecionando esse Path que eu posso vir com a ferramenta de seleção no After Effects e eu posso clicar nos cantinhos aqui, ó. Só que o After Effects ele é meio chatão, porque se você clicar em cima assim, ó, às vezes ele não move só um cantinho, ele tá meio que movendo os dois juntos. Então clique e arrasta assim, ó, formando um quadradinho para pegar esse ponto, ou esse aqui, ó, cliquei e arrastei, peguei esse quadradinho e agora eu posso mover para lá e para cá, igual a gente fez no Illustrator. Então como é que eu faço isso? Com essa propriedade Path. O que você vai fazer? Eu vou arrastar a minha agulha aqui na timeline, ó, e eu vou deixar aqui no tempo 0 e vou criar um keyframe de Path. Agora eu vou até o tempo 1 segundo aqui, até o tempo 2 para ficar mais fácil aqui, ó. Um pouquinho mais para frente, tá vendo esse tempo aqui, ó? Tô vendo, professor. Então fica nesse tempo aqui, que é o tempo 2. E aí eu posso vir aqui e criar mais um keyframe de Path. Lembrando que quando você cria o primeiro keyframe, você tem que clicar no reloginho. Aí aparece este carinha aqui. E o segundo, terceiro, quarto, quinto keyframe, você não pode clicar no reloginho, porque o reloginho vai deletar os keyframes. É só o primeiro. Depois você clica nesse carinha aqui. Então eu marquei 2 keyframes, certo? No primeiro keyframe que a gente tem aqui, eu vou clicar em selecionar este quadradinho que eu te mostrei, clique, arrasta e puxa ele para sua esquerda, segurando o Shift talvez para ficar mais alinhadinho, até chegar pertinho assim, ó. Pronto, a gente já fez isso aqui. O que acontece? Do tempo 0 até o tempo 2 segundos, ó, ele vai vir automaticamente, ó, e aumentar de tamanho. Olha só, é isso que a gente tem aqui. Só que eu poderia também fazer com que o final dele aqui fosse um pouco mais suave. Então o que você vai fazer? Ó, você vai vir e clicar sobre a propriedade Path e vai clicar neste carinha aqui, ó, que é o gráfico de velocidade. Para que ele serve? Para dizer se algum objeto vai ficar um pouquinho mais suave, mais devagarzinho a animação. Então imagina que a animação tem isso. Tem o cabinho ali, ele tá menorzinho, ele aumenta de tamanho. Quando eu quero que ele fique mais devagar? No final. Então ele vai esticar mais rápido e vai parando um pouquinho mais devagar no final. Para isso, eu vou clicar neste quadradinho, que corresponde ao segundo keyframe, que é quando ele finalmente esticou tudo. E aí você vai puxar esta bolinha que tem do ladinho, assim, ó, tudo para baixo, até bater aqui no finalzinho, tudo para sua esquerda. Não, um pouquinho menos talvez, ó. E ao fazer isso, olha só que legal, ele estica, ó, e vai até o final. Só que depois de fazer isso, se eu sair fora aqui do gráfico de velocidade, eu ainda tenho os keyframes. Ele muda de desenho, mas basicamente é a mesma coisa. Só que eu acho que tá muito longo essa animação, né? Eu acho que é mais rápido esse trecho aqui. Então para isso, eu vou vir um pouquinho aqui embaixo, ó, e vou ampliar só um pouquinho a timeline até conseguir enxergar 1 segundo. Eu vou deixar a minha agulha em cima de 1 segundo. Você pode visualizar aqui, ó, tempo 0,0001,00, 1 segundo. E vou puxar esse segundo keyframe, ó, para ele ficar alinhado certinho nessa linha. Se você segurar aqui Shift, ó, ele trava. Então agora eu tenho isso aqui, ó. Ó como ele vai um pouco mais rápido, porque eu deixei a animação um pouco mais estreita. Mesma coisa eu vou fazer do lado direito. Eu só vou tomar um gole d'água aqui, porque, nossa, eu tô falando demais. E esse tutorial ele é relativamente longo, então eu vou acabar com a minha garganta se eu não hidratá-la. Ah, que maravilha, sério, eu adoro uma água. Depois da água, o café, mas a água ainda tá no top 2. Água, depois café. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar de novo, na verdade de novo não, né, essa camada LD. Eu posso até fechar essa aqui, que eu não preciso mais enxergá-la, e eu não quero ficar entrando lá dentro de novo aqui, ó, Content, Group, Path, blá 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 blá. O que eu vou fazer, ó, pra ficar mais fácil? Seleciona a camada LD, e aqui em cima você coloca aqui, ó, um filtro. Eu posso colocar Path, que é o nome da propriedade que eu quero. Então eu vou clicar aqui no reloginho de Path, no tempo, pode ser o mesmo tempo que eu tava lá, tá? Vou ficar aqui no tempo 1 segundo, ó. No tempo 1 segundo eu crio um keyframe. Se ele não ficou alinhado, você pode só alinhar certinho aqui no tempo 1 segundo. Vai pro tempo 0. Ou cria um keyframe aqui. E aí eu já vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui, ó, esse quadradinho da direita e vou puxar para minha esquerda. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Olha a animação que a gente já tem. As duas linhas estão surgindo. Só que esta linha que a gente tem no final aqui, ela não tá igual a outra que a gente fez. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar a propriedade de Path, vou abrir o gráfico de velocidade e vou clicar nesse quadradinho aqui, ó. Puxa a bolinha para baixo e puxa um pouquinho para minha esquerda. Aí quando você faz isso, ó,
as duas linhas acabam surgindo. Só que tem uma paradinha que é chato às vezes, né? Quando você arrasta essa curva aqui, ela não fica igual para as duas propriedades. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar a camada L da esquerda, né, e da direita, vou pressionar a tecla U. Quando eu pressiono U, eu vejo os keyframes, que são, na verdade, os keyframes e as propriedades, né? Então seleciona esse path aqui, segura o Ctrl, seleciona esse aqui de baixo, e as curvas não estão iguais. Então clique e arrasta assim, ó, pegando os dois quadradinhos, e aí você pode clicar sobre qualquer local aqui, ó, que você selecionou com o botão da direita, Keyframe Assistance, e você coloca Easy. Agora o que eu estou fazendo? Estou zerando as opções, tá? Fazendo que os dois fiquem iguais. E agora com os dois selecionados aqui, puxa a bolinha dos dois um pouquinho pro lado. Quando você puxa pro lado, tá vendo que tem um valor ali escrito Influence de, sei lá, o meu tá 72 alguma coisa? Tô vendo, professor. Então, eu vou deixar aqui até uns 80%, ó. Olha só que bacana. Então os dois têm a mesma velocidade na animação que eles têm, certo? Com os 80% de suavidade lá no final. Feito isso, não preciso mais do gráfico de velocidade, vou desabilitar esse cara aqui. Por último, vou animar só a linha de cima. Para fazer a linha de cima, entra nas opções aqui da linha, mesma coisa, tá? Ou você busca lá em cima por Path, e no Path eu vou criar também no mesmo tempo. Tempo 1 segundo, crio um keyframe de Path, no tempo 0 eu vou criar mais um. Só que no tempo 0, eu vou pegar essa linha e arrastar mais para o meio aqui, ó, tá? Para você conseguir enxergar mais ou menos o meio do seu arquivo, você pode clicar nesse botão. E com esse botão você tem Title Action Safe, onde você tem isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, corresponde ao meio do arquivo mesmo. Então, no tempo 0, eu vou selecionar esse quadradinho da esquerda, ó, e seguro o Shift e move um pouquinho mais para cá, quase mais ou menos no meio. Na direita é a mesma coisa, você vem com ele ali, ó, seleciona da direita, clique, arrasta segurando o Shift e puxa um pouquinho mais para cá. Se quiser, você pode até se aproximar um pouco mais, ó. Pega o da esquerda, puxa um pouco mais, pega o da direita, puxa um pouquinho mais. E mesma coisa, vou pegar este keyframe aqui, ó, vou entrar no gráfico de velocidade e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros. Puxa a bolinha para baixo aqui, tudo que dá, e coloco o Influence até uns 80% ali, ó. Pronto. Quando você faz isso, ó, todos eles ficam animados, no caso, eu falei tudo errado, volta. Todos ficam animados no mesmo tempo. E olha só que bacana. Tempo 0 até o tempo 1 segundo nós temos a animação das linhas. Agora eu posso sair do gráfico de velocidade. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou explicando umas coisinhas aqui que talvez você não saiba. Então, se você não sabe como mexer no After Effects, não sabe nada do After Effects, talvez não seja legal você continuar aqui junto comigo. Eu te aconselho a clicar no card aqui, ó. E no card você assiste o tutorial de como começar no After Effects. Assiste aí primeiro para você de repente não falar, o professor não explica direito. É porque eu já expliquei em outros tutoriais. Você não quer que eu explique a mesma coisa em todos, não é? Você quer me matar? Não faça isso, por favor. Então assiste primeiro esse aqui, depois você volta para cá pra gente continuar, beleza? Beleza, professor? Muito bem, feito isso, não preciso mais desse carinha aqui, ó. Então eu vou clicar de novo e vou desativar o Title Action Safe, que é só aquela linha para me saber mais ou menos onde é que era o meio. Animamos a linha. O que tá faltando agora? Animar as letras. Para animar as letras, é muito fácil. O que você vai fazer? Ó, selecionando as letras aqui, quando você clica e arrasta assim, ó, para selecionar todas elas, eu vou animar as letras em posição. O que é isso? Posição nada mais é do que a posição deles na tela. Então eu preciso arrastar esses caras meio que de uma maneira que eles fiquem mais para lá e mais para cá, de um jeito meio bagunçado. Só que antes disso, além de selecionar aqui esses carinhas, eu vou clicar aqui, tá vendo? Ó, e ativar esse solzinho aqui de todas elas. Isso faz com que eu não perca a qualidade da imagem sendo um vetor. Porque quando você cria uma imagem, por exemplo, no Illustrator, essas formas, né, textos e desenhos, você tem uma maneira como o After Effects entende isso. E às vezes o que ele vai fazer? Ele entende como não vetor. E aí quando você aproxima demais o objeto, você perde qualidade dele. Por exemplo, ó, eu tô aqui, imagina que eu peguei esse S e eu não ativei o solzinho dele. Se eu aumento esse S aqui na tela, tá vendo? Ó, você enxerga todos os pixels. Mas se eu vir aqui e ativar o solzinho, aí não. Aí ele mantém a qualidade desses carinhas todos. Então ativa o solzinho desses caras aqui para ficar um pouco mais fácil tudo isso aqui que a gente tem. Agora o que eu posso fazer aqui também é, depois de ativar o solzinho, animar esses caras todos. Para animar, presta atenção, seleciona todas as camadas e eu vou pressionar a tecla P. P vai revelar a propriedade de posição. É pela posição que eu consigo animar os elementos mexendo para lá e para cá. Então presta atenção no que a gente vai fazer. Vou ficar no tempo aqui, ó, 1 segundo e vou criar keyframe de posição de todos eles. Quando você clica aqui na posição, ele cria para todo mundo. Isso acontece por quê? Porque como eu estou com todas as camadas selecionadas, ele entendeu que eu estou com todas elas selecionadas, então só de clicar no reloginho ele já cria um keyframe para todo mundo. O que você vai fazer? Vai vir para o tempo 0 aqui, ó. No tempo 0, eu vou pegar todos esses caras aqui e colocar em posições aleatórias. Você pode animar do jeito que você quiser. Eu vou tentar seguir um pouquinho do que é o padrão do Stranger Things mesmo, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, criei aqui o primeiro keyframe que a gente tem, certo? Aqui no tempo 1 segundo, vai pro tempo 0 e começa a bagunçar esses carinhas. Vou pegar a letra S e vou clicar assim, ó, jogar um pouquinho para minha esquerda. Eu vou segurar e arrastar segurando o Shift para a letra S acabar não subindo e descendo. Então segura e arrasta, ó, segura e puxa um pouquinho pro ladinho.
Eu posso fazer, sei lá, pegar a letra R também, ó, e puxar um pouquinho mais pro lado aqui do lado de fora. A letra T, essa segunda aqui, que tá em cima, ela vem de cima. Então você pode clicar e arrastar, ó, e puxar um pouquinho aqui pra cima. A letra R, ela vem da esquerda, então joga um pouquinho pra esquerda. Pega a letra A, também vem da esquerda, eu vou jogar um pouco pra cá. A letra E vem de cima, ó, então joga o E pra cima. Essa letra G vem do cantinho e essa letra N também vem do cantinho, tá vendo? Tô só jogando esses caras meio que pra lá e pra cá. Lembrando que eu tô tentando seguir o que tem na abertura real. Se você não quiser, eu não quero seguir nada, eu quero bagunçar do meu jeito. Então você pode fazer o que você quiser, mas eu tô tentando seguir o que é o padrão. A letra T, ela vem da esquerda, então joga um pouquinho pra esquerda. A letra S, ela vem um pouquinho de baixo. A letra G, ela vem daqui. A letra H também vem de baixo. A letra N também vem de baixo. A letra I vem um pouquinho da esquerda, ó. Só isso, pronto. O que acontece? Como eu já tinha criado aqui no tempo 1 segundo a posição deles do jeito que tava, então eles vão vir agora e vão simplesmente se posicionar no local adequado. O que acontece é, esses últimos keyframes aqui, eu poderia deixar eles um pouquinho mais suave também. Então você pode simplesmente aqui, ó, clicar e arrastar em todos eles, ir lá no gráfico de velocidade e fazer a mesma coisa que eu te expliquei antes. Puxa aqui a bolinha do que está mais acima, ó, puxa tudo para baixo até encostar lá embaixo e puxa um pouquinho para sua esquerda até uns 70, 80% de influence. Aí elas vão parar um pouquinho mais devagar, certo? Agora se você não quiser, eu não quero, professor, que negócio chato ficar vindo selecionando o gráfico de velocidade, coisa horrível. Beleza, então você faz o seguinte, ó, seleciona esses keyframes que a gente tem, botão da direita sobre eles e vai nessa opção chamada Keyframe Velocity. Quando você clica aqui, ele vai te mostrar qual que é o quanto de suavidade você vai ter. Então eu posso colocar aqui, sei lá, 70 e 70. Então ele sempre vai ser suave 70%. É a mesma coisa que se eu viesse lá, ó, e puxasse igual a gente puxou. Só que você coloca valores. Então, ao invés de você clicar e arrastar, ele já faz isso aqui certinho para você, ó. E você consegue deixar as letras, né, um pouco mais suaves na posição delas. Só que, vamos lá, tá? A letra aqui, ela na verdade o quê? Ela não tem só essa duração, elas demoram mais tempo para ficar na posição final delas, mas por enquanto eu vou deixar todo mundo em 1 segundo. Depois eu pego aqui esses keyframes, ó, e coloco alguns mais para frente, outros mais para trás, só para resolver isso aqui, mas do jeito que tá, já tá funcionando perfeitamente. Agora, eu mostrei aqui um monte de vezes gráfico de velocidade, e talvez se você não manja disso aqui, fala, professor, legal, mas que dificuldade. Não tem problema, o que você faz? Clica no card aqui em cima para você assistir o tutorial de como funciona o gráfico de velocidade, que eu sei que é meio maluco, mas é ele que faz diferença nas suas animações. Então, quando você entende como é que o gráfico de velocidade funciona, todas as suas animações geralmente vão ficar melhores, mais profissionais, mais bonitas. Então assiste aí no card depois, pode ser agora, pode ser depois. Só se você quiser. Vamos continuar. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Uma vez que eu fiz isso aqui, né? Eu já coloquei essas camadinhas certinho na posição. É igual eu te falei, elas vão terminar em momentos diferentes. Então elas geralmente começam todas aqui no tempo 0. Só que algumas vão ser mais pra frente, outras mais pra frente e tal. O que eu vou fazer pra ficar mais fácil? Eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, e marcar alguns momentos que ela faz essa animação. Por exemplo, tem algumas camadas que terminam no tempo 16 segundos. Então eu posso ficar com a minha agulha aqui, ó, no tempo 16, ou perto dele, se você quiser. Eu vou ficar 16 certinho. É só você clicar na agulha assim, ó, e você mover até encaixar certinho aqui em 00, ou você pode até colocar assim, ó, clica aqui nessa opção e você coloca aqui, ó, 1600. Ele vai saber que é 16 segundos. E do jeito que tá aqui, sem nenhuma camada selecionada, Como é que eu não seleciono uma camada? é só clicar numa área vazia, assim, ó. Clicou numa área vazia aqui em cima ou até mesmo lá embaixo, você não seleciona ninguém e você pode pressionar a tecla asterisco. O asterisco é a mesma coisa que você ir lá em cima em Layer, Markers e colocar essa opção chamada Add Marker. O Add Marker faz isso. Ele cria um marcador bem aqui pra você, ó. Então agora quando você clicar e arrastar a sua agulha, ó, pressionar Shift, ó, ele trava bem ali no 16 segundos, beleza? Beleza, professor? Então eu vou colocar uma aqui em 16 segundos, vou colocar mais um nos 15 também, ó, vou até digitar ali, ó, 1500 para cair no tempo 15 certinho, vou criar mais um marcador aqui, o tempo 14, vou fazer a mesma coisa, tá? Não se esqueça, você pode ir com a agulha ou você pode fazer o que eu te mostrei, que é digitar um valorzinho ali. Então fica ali, ó, no tempo 16, 15 e 14, vou no tempo 10 também aqui, ó, tempo 10 a gente cria mais um marcador, tempo 8, vou criar mais um marcadorzinho aqui, pode ser 8, perto do 8, não precisa ser 8 cravada, que eu sou meio chatão mesmo, mas se você quiser, você pode ser pertinho do 8 ali, não precisa ser 6 certinho, pode ser 6 e 2 frames, 3 frames, não tem problema, pertinho ali de 6, ó. Então cria aqui 6, 8, 10, 14, 15, 16. Mas não tô vendo 15 aqui, professor. É porque eu tô com a timeline meio que não tão próxima assim, tá vendo? Mas se você quiser, você pode deixar um pouco mais próximo, tal, mas enfim, é só pra saber que é o tempo 15 segundos. Agora eu vou espalhar esses caras de um jeito diferentão. Então eu vou começar por baixo, tá? Nessa camadinha S aqui, ó, eu vou pegar o último keyframe que a gente tem e se você quiser, pra ficar até mais fácil, eu vou puxar essa barrinha assim, ó, mais pra baixo. E aí eu vou subir aqui por essa barra do ladinho, ó,
pra gente conseguir ver essa camadinha. Então fica mais fácil eu conseguir alinhar esse cara com esses daqui. Esta camada S que está selecionada, eu vou clicar no keyframe, ó, e quando eu estiver perto de onde eu quero, eu seguro o Shift, ó. Ele trava ali perto do 16, 15, 14 e tal. Esse S, ele vai parar no tempo 16. Então ele começa em 0 e vai até 16, beleza? Beleza, professor! Vamos lá para esse T. O T aqui, ó, que é a camada de cima, vou clicar nele e esse T vai até o tempo 14. Esse outro aqui, o último keyframe da letra R, vai parar no tempo 10. Essa aqui, ó, da camadinha A, do Stranger, lá em cima, o A ele vai até o tempo 6, certo? Eu vou pegar esse outro aqui, ó, do N, o N vai até o tempo 6 também. E essa outra aqui de cima, que é o G, vai até o tempo 10. Eu tô arrastando, tá? Pega o último keyframe e joga pra frente. Como eu disse pra você, eu tô nos tempos certinhos, porque eu assisti um monte de vezes a introdução aqui, a abertura, até chegar no mais próximo possível. Mas você pode jogar aleatório aí, perto desses valores que eu tô te falando também. Não vai ficar tão parecido com a abertura, tá? Mas é por sua conta e risco. Vou pegar esse último aqui, ó, da letra E, certo? Perto do R lá, e ele vai até o tempo 16. A letra R termina no tempo 16 também. Aí mais pra frente aqui, eu vou ter as outras letras que são a linha de baixo. Então aqui eu tenho letra T. Pego o último keyframe do T, ele vai até o tempo 14, eu vou pegar esse último aqui da letra H e vou até o tempo 14, vou pegar esse aqui, ó, da letra I, que vai até o tempo 8, o da letra N vai até o tempo 10, o da letra G vai até o tempo 10 também, e esse último keyframe da letra S vai até o tempo 16. Eu só tô nos tempos certinhos, mas você pode arrastar se você quiser de um jeito maluco. Então se você der um play aqui, ó, olha que louco. As letras vão se aproximando, você vai perceber que algumas vão chegar mais perto primeiro, outras vão vir depois, e você tem toda essa maluquice aí, ó, que vai até o tempo 20 segundos. Por que isso? Demora pra caramba? Demora. Mas é porque a câmera ainda vai ficar se aproximando dos elementos, então tem todo um esquema aqui do que vai acontecer com esses elementos todos. Mas tá aí, ó, a gente animou todos esses caras em sequência. Só que tem um detalhezinho importante que você vai se ligar. Aqui você vai ver, ó, que essa camada G, quando a camada G chega perto da posição final deles aqui, né, ela vai ter meio que um bloqueio aqui. É como se fosse um limitador, é para cortar um pedacinho dele. Tem várias maneiras, tá, de você fazer isso aqui. Eu vou te mostrar uma delas, tá? Aqui que é o seguinte, vem aqui embaixo, eu vou pressionar a tecla U para esconder aqui os keyframes. Ó, quando você pressiona U, você mostra os keyframes. Quando você pressiona U de novo, você vai simplesmente escondê-los. Aqui eu vou deixar de uma forma que eu consiga clicar aqui de vez em quando. Ó. Caso eu não queira selecionar uma camada, eu clico numa área vazia. Agora o que eu vou fazer? Com nenhuma camada selecionada, eu vou vir com essa ferramenta aqui de retângulo. Com ela, ó, é só você clicar, eu vou até ficar um pouco mais perto aqui do G de cima. Você clica e arrasta assim, ó, e faz um retangulinho aqui, ó. Esse retangulinho vai pegar só um pouquinho aqui do G, ó. Mais ou menos até aqui, certo? Certo, professor! Então beleza, ó. Eu posso vir com essa camada e renomeá-la. Botão na direita, eu vou dar um rename aqui. Vou colocar G bloco. Na verdade, eu vou colocar G topo bloco, só para saber que é o bloco que está cobrindo a aparência dele aqui na frente. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou duplicar esse cara, para ficar mais fácil, né? Então, eu vou pegar esse bloco G aqui, ó. Com ele selecionado a camada, você pressiona Ctrl D vai duplicar. Eu vou renomear esse cara aqui para um outro nome. Então, em vez de G topo, vou colocar G base bloco. E aí eu vou aproveitar com a ferramenta de seleção e vou mover aqui, ó, para que ele fique aqui embaixo. Ó, então eu vou pegar mais ou menos na esquerda e passa ele um pouquinho para cima da letra G. Pronto, já está resolvido isso aqui. Só que o que acontece? A posição deles aqui tá meio porcaria. Então eu vou pegar esse G aqui, que é o bloco, o topo, né? E esse topo eu vou puxar ele para deixar aqui nesse primeiro G, que é esse G aqui embaixo, e eu tenho esse outro G que é o G da base. Então eu vou pegar essa base aqui e vou colocar perto dele, só para que eles ficarem próximos assim, ó. Então tem o G e a base que é o bloquinho que a gente fez. O que acontece? Eu preciso fazer com que esta camada G aqui só consiga ser visualizada a partir de uma área que não é o bloco. Então o que eu vou fazer? Ó, presta atenção, você vai vir com esse G aqui de baixo, certo? Que na verdade esse G aqui embaixo é o G que está em cima. Mas enfim, é o G topo, tá? Então esse G aqui, ó, você clica neste botãozinho do lado e você tem essa opção chamada Trackmate, tá vendo? Com o Trackmate, ó, presta atenção nesse espiral, não é este espiral de Parent Link, é esse aqui, ó. Então pega este G e arrasta ele até o G topo bloco. O que acontece? Quando eu faço isso, eu estou dizendo, olha, você só vai enxergar aqui a camada G dentro do bloquinho que eu desenhei. Então ele só está enxergando aqui. Mas quando você vem isso aqui, ó, você tem esse botão. Esse aqui inverte isso, ó. Então em vez de eu enxergar dentro do bloco, eu só enxergo agora ao contrário, fora do bloco. Mesma coisa com esse outro G aqui, ó. Eu vou pegar esse G, vou pegar o espiral dele aqui, ó, de Trackmate e move ele para o base bloco. Clica aqui para inverter e agora sim você tem isso, ó. Então a animação vai rolar do mesmo jeito ali, ó. Tá rolando direitinho, ó. Só que quando o G chega ali, ó, ele dá um cortezinho, que é um charminho que tem nessa animação
que tem tanto charminho nessa animação pra dar trabalho, mas esse aí é um deles que a gente tem, ó. Então quando você faz isso, ó, automaticamente eu tenho tudo isso aqui funcionando perfeitamente. Agora o que a gente tem que fazer aqui? Eu vou vir com esses elementos todos que a gente tem e eu vou meio que criar duas coisas diferentes. Aqui eu tenho esta composição, certo? Que chama texto. Certo, professor? Esta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome dela aqui, ó, clicando com o botão na direita, Rename, para a opção de letras fill. O que é isso aqui? Letras fill, porque na verdade o fill é o preenchimento. Tudo que tem a ver com preenchimento aqui dessa composição toda. E quando eu estou do jeito que está aqui, ó, eu já tenho mais algumas coisas que eu posso automaticamente aproveitar isso. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esta composição fill, eu vou duplicar esse cara e criar uma outra composição para ter mais informações aqui. Ou seja, não é bem mais informações, mas é como se fosse uma informação inversa, que seria o contorno de todos esses objetos. Então o que é que você vai fazer? Presta atenção. Você vai vir aqui, ó, na opção desses caras todos. Eu vou clicar no letras fill e vou duplicar pressionando Ctrl D. Então é a mesma composição que eu tenho. Ela vai ficar com esse nome maluco, que é letras fill 2. Botão da direita sobre ela, coloca Rename e em vez de fill, eu vou digitar stroke. Não tem nada de diferente numa outra. As duas são as mesmas composições, só que eu vou mudar essa aqui agora. Então clica duas vezes sobre ela, ela vai abrir aqui embaixo, ou você clica nela e pressiona a tecla Enter no teclado numérico, aí ele abre aqui embaixo. Então presta atenção, são duas composições diferentes, ó, letras fill e letras stroke. Essa letra stroke aqui, eu vou converter esses caras para que eles façam o quê? Eles tenham, na verdade, só a parte de contorno dele. Só que para fazer isso, eu preciso mudar algumas coisinhas. Primeira coisa, eu vou deixar aqui a minha agulha mais ou menos no tempo final, que é onde eu enxergo os elementos todos. Vou me aproximar um pouquinho aqui para conseguir ver. E nessa camadinha S aqui, ó, você vai clicar com o botão da direita, você vai em Layer Style e você vai colocar essa opção chamada Stroke. O que ele faz? Cria um contorno. Então esse contorno aqui eu consigo enxergar tudo que eu tenho nessa minha letra aqui, bonitinha. Então o que você vai fazer aqui, ó, você vai entrar nas opções aqui, ó, de Stroke, que é esse contorno que a gente fez. Não precisa mudar a cor. Essa cor aqui pode ser a cor que está aqui por enquanto mesmo. Eu vou mudar o size, ó. O size é o tamanho dela. Eu vou colocar um size de 5 talvez. E aí esse 5 aqui é a espessura que eu tenho dessa linha. Só que aqui embaixo eu tenho Position. Position é onde essa linha vai ficar. Se ela vai ficar dentro da forma, se ela vai ficar no centro ou se ela vai ficar do lado de fora. Eu vou colocar centro. Então eu tenho essa linha aí, ó, bonitinha que está aparecendo aqui já, para a gente conseguir enxergar esse elemento todo. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar esse Layer Style e colar em todas as outras camadas que a gente tem. Então o que você vai fazer? Ó? Aqui nas opções da camada S, entra nela, acha o Layer Style, clica aqui, ó, e pressiona Ctrl C para copiar. Copiou? Copiei, professor. Vem aqui agora nas outras camadas. Ó. Vou selecionar aqui a camada T, R, A, N, E, R, T, H, I, N. E as camadas aqui, ó, SLT, topo e essa aqui. Eu só não vou colocar nesse aqui, ó, G e o G topo, porque eu vou te mostrar uma coisinha diferente nela. Mas colocando Ctrl V, ó, ele coloca aqui em todas elas. Só que, presta atenção, antes de fazer isso aqui, dá um Ctrl Z e deixa só nessa aqui. Faltou só um detalhe que eu esqueci aqui, ó. Na camada S, quando você entra nela aqui, ó, dentro aqui da opção de Layer Style, você vai ter essa opção chamada Blending Options, tá vendo? Tô vendo, professor. Blending Options, você tem essa aqui que se chama Advanced Blending. Eu sei que é um caminho meio maluco, vai comigo que você consegue. Aqui nesse Advanced Blend você tem Fill Opacity. Aqui seria se tem preenchimento ou não. Eu vou tirar tudo, ó. É só colocar Fill Opacity em 0%. Agora sim, seleciono o Layer Style para copiar, seleciono as outras camadinhas que a gente tem lá, bem bonitinhas assim, ó. E dá um Ctrl V, ele encola em todo mundo. As camadinhas aqui, G, se eu vir e colar nas duas, dá errado. O que eu vou fazer? Eu vou colar nesta camada aqui do Illustrator. Não é no G base aqui, tá? Nesse base bloco que a gente fez. É nesse G aqui de baixo. Então, Ctrl V e nessa outra aqui de baixo também, Ctrl V. Agora você vai ter o quê? A mesma animação que a gente tem dos elementos todos ali, ó. Só que você vai ter o quê? Vai ter só as linhas, que é o que a gente precisa. Só que eu sei que você vai ter... Peraí, professor, mas por que você não fez logo assim? Teve que criar duas aqui, ó. É porque tem umas coisinhas chatinhas nessa animação, que é o seguinte, você vai perceber que aqui, ó, essa parte, né, onde você tem as perninhas do A e do R, quando chega na parte final da animação, elas se conectam e elas atravessam uma a outra. E para fazer isso, eu preciso dessa outra aqui, ó, porque nessa outra composição eu tenho isso, onde visualmente dá a impressão que elas se atravessaram. Nessa aqui não. Então eu preciso das duas, para combinar as duas depois e dar essa impressão que eu tenho as linhas e quando as linhas se encostam, elas revelam mais informações. Eu sei que é meio louco isso, mas é assim que funciona. Fizemos essa parte aqui dos strokes, certo? Que são essas linhas que vão ser as linhas finais da nossa animação. Só que tem uma paradinha que é o seguinte, quando você faz as animações aqui, ou melhor, quando você assiste, né, essa animação dessa intro, abertura, a mesma coisa. O que acontece? Essas linhas, elas não são linhas lisas. Principalmente na parte quando você vai ter um zoom, quando elas estão bem perto assim, e elas vão se afastando, se afastando, se afastando, você percebe que elas têm uma pequena texturinha que fica exatamente na área dessas linhas. Se você for assistir vários tutoriais por aí, que tem aqui a abertura do Stranger Things, você vai ver que todo mundo ignora essa parada.
É difícil de ensinar isso aqui, então eu vou te explicar como é que a gente faz isso. Se você não quiser, você pode até ignorar isso e até assistir outros tutoriais de outras pessoas, mas esse aqui eu vou te mostrar, porque eu acho que isso aqui dá um toque especial, essa texturazinha. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar cada uma dessas camadas, que são as camadas das letras, né, que a gente já tem aqui, dessas linhas, e eu vou criar pré-composições. Professor, o que são pré-composições? São meio que como se fosse um grupo com isso. Então eu vou criar um grupo para cada uma delas e eu vou criar uma textura que vai ficar em cada uma delas para dar a sensação dessa texturinha. Por aqui não dá. Então tem que ser uma pré-composição mesmo. Então você vai clicar sobre ela assim, ó, botão da direita, você vai clicar nessa opção chamada Pre-Compose. E no Pre-Compose você cria uma pré-composição dela. O que acontece é, essas pré-composições, elas têm essa etapa toda. Então você vai clicar com o botão da direita e você vai colocar Pre-Compose e ela vai colocar esse nome aqui. E aí você pode fazer isso com todas, tá? Você vai dar um OK aqui e vai fazer isso com as outras. T, botão na direita, Pre-Compose, Pre-Compose, Pre-Compose. Se você quiser, você pode usar um atalho, que é Ctrl-Shift-C. Quando você coloca Ctrl-Shift-C, cai automaticamente no Pre-Compose e você consegue criar uma pré-composição também. É só clicar em OK. Só que, mesmo com atalho, você ainda vai ter que mudar os nomes depois. Então, se você quiser, eu também criei lá na mesma página, nesse pack de scripts aqui, ó. Tem um script específico, que é você criar uma Pre-Compose com o mesmo nome. Eu coloquei o nome em inglês para ficar chique. Pre-Compose same name. E aí você vai ter isso aí. Então, quando você instala ela, é só você fazer o seguinte, ó. Você vai selecionar a camada, vai lá em cima em File, depois você vai na opção de Scripts, e você tem o nome que eu te falei lá, que é Pre-Compose same name. Quando você clica, ó, ele cria uma pré-composição para você, e essa pré-composição já mantém exatamente o mesmo nome. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar um atalho, aqui na opção de File e Script, e aí eu vou nessa mesma opção. O atalho que eu criei aqui, que é um atalho bem louco, é Ctrl-Alt-Shift-X. Então, quando eu pressiono ele aqui, ó, Ctrl-Alt-Shift-X, ele já faz essa pré-composição e mantém os mesmos nomes. Eu acho que fica mais fácil. Então, se você usar esse script, você pode fazer isso. Se você quiser ir manualmente, não tem problema. Ctrl-Shift-C e você vai fazendo as pré-composições bonitinhas aí, ó. Então, eu tô fazendo todas elas, ó. Ctrl-Shift-X, Ctrl-Shift-C e tudo mais. Aqui, no G, não dá para usar o meu script, porque ele tem umas limitações. Então a gente vai no convencional, Ctrl-Shift-C, eu vou colocar o nome aqui de G e a gente simplesmente dá um OK. E aí eu vou continuar rodando o meu script bonitinho nas outras que eu tenho, ó, só selecionando, eu indo naquele atalho que eu te falei, Ctrl-Shift-Alt-X, que foi um atalho que eu criei para esse script, tá? Depois você pode criar um atalho também, indo em Edit, Keyboard Shortcuts, e você cria um atalho para esse script aí. Vou aqui nesse G, que é o atalho que tá faltando, vou dar o nome de G também, e aí eu tenho aqui a letra S, só tem um detalhe que eu, antes de fazer aqui essas camadinhas, tá, das linhas que a gente fez, é o seguinte, se você selecionar as três e pressionar a tecla U, você vê os keyframes, certo? Sim, você já falou isso aí antes. Então, e eu preciso alinhar esses caras que eu esqueci dessa paradinha aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa camada, que é a linha do topo, e a linha do topo, ó, eu vou arrastar o conteúdo dela inteira, ó. Arrasta ela toda, não é só pra arrastar os keyframes não, tá? Você vai pegar tudo isso aqui, ó, visualizando os keyframes e vai arrastar lá na frente. Ela precisa encaixar esse último keyframe que a gente tem aqui, ó, no tempo 15, ó. Então quando você segura arrastando com Shift, ó, Shift, ele vai travar esse carinha aqui, que é o último keyframe, no tempo 15 que a gente fez antes. E as outras linhas que a gente tem, ó, que é essa outra linha, ela vai terminar no tempo 16 e essa vai terminar no tempo 16. Então você vai ter a animação dos elementos e quando eles animam e ficam meio que paradinho ali, as letras quase terminando completamente, ó, aí você tem essas duas linhas. Voltando para a composição letras fio aqui, eu acho que eu não fiz isso também, não é? Então eu vou voltar nessa composição e fazer a mesma coisa. Seleciona as composições aqui, linhas, nas camadinhas de linhas que a gente tem, pressiona U para ver os keyframes, e aí eu vou pegar aqui o topo, vou fazer terminar no tempo 16, e essas de cima vão terminar no tempo 15 segundos. Pronto, agora eles estão alinhadinhos. Por que tem que estar no mesmo tempo? Porque depois eu vou usar uma em cima da outra. Então tem que estar alinhado bonitinho, certo? Certo, professor, e agora? Agora a gente vai criar o quê? A composição da textura. Para isso, eu vou fazer o seguinte antes, tá? Se você vir aqui no painelzinho de Project, você vai ver que a gente tem uma bagunça de 1 bilhão de camadas aqui. Então eu vou pegar todas essas camadas aqui, ó, de textos, de letras, né, no caso. Então clica, por exemplo, sobre essa aqui, segura o Shift, clica nessa aqui, e aí eu vou segurar Ctrl e vou selecionar essas outras aqui embaixo, ó, que são todas as letras que a gente tem, que são essas camadinhas que a gente criou para composições. Eu vou arrastar aqui esses carinhos para essa pastinha, ó. Quando eu faço isso, eu crio um grupo, né? Então esse grupo fica mais fácil. Eu vou deixar aqui o nome de letras. Então todas as composições que a gente fez ficam aqui dentro, bonitinhas, sem ficar aquela bagunça terrível. Outra coisa, eu percebi que eu não salvei este projeto. Que perigo! Então eu vou lá em cima na opção aqui de File, dá um Save aqui, ó, e no Save você pode salvar na mesma pasta lá, área de trabalho, Intro e Stranger Things linda, e eu vou dar o nome de animação, abertura, ou Intro, que é a mesma coisa. Esse nome ficou horrível, mas você pode colocar o nome que você achar mais interessante. Dá um salvar aqui e pronto, já tá tudo bonitinho, salvo. Vamos criar a composição da textura. Você pode puxar é ótimo, né? Puxar uma textura da internet e usá-la, mas eu vou criar uma aqui, que eu quero te mostrar mais algumas funções aqui no After Effects. Então eu vou lá em cima na opção aqui, ó, Composition, New Composition, e aí eu vou criar aqui o nome de textura. Essa
Textura é ótimo, né? Fica parecendo outra coisa. Textura. Aqui você pode deixar um tamanho desse Full HD mesmo, tá? 1920 por 1080. A duração também vou deixar 20 segundos, porque tem que ser a mesma duração da animação inteira que a gente tem. E é só clicar em OK. Feito isso, eu vou criar uma área, que é um espaço onde eu posso fazer alguma modificação aqui. Porque do jeito que tá, eu não tenho camada. Então tem que ter camadas para ter alguma coisa. Vou lá em cima na opção de Layer, New, e você coloca a opção aqui chamada Solid. Ou você vai no atalho. Ah, professor, eu sou aluno muito avançado. Não tem problema. Layer, e aqui você vai no atalho, ó, que é Ctrl Y. Pressionou Ctrl Y, ele vai dizer para você qual é o tamanho desse sólido que você vai fazer. Você pode clicar em Make Comp Size para confirmar que ele vai ter a mesma largura e altura da sua composição, que é isso aqui, e é só clicar no botãozinho de OK. Agora vamos colocar uns efeitinhos aqui. Aqui nos efeitos, dá para você ir lá em cima na opção de Effect, no Effect você pode escolher um efeito aqui e tudo mais, mas eu vou no painelzinho aqui do lado, ó, que é o painel de Effects and Presets, que é esse aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui e clicar nessa opção dessa lista, que é tipo um filtro. Nesse filtro eu vou buscar aqui por Noise. E no Noise, eu sempre lembro daquela piada, né? Somos nozes, que tem um bagulho de vestibular de escola. Não sei porque eu lembro dessa porcaria, mas enfim. Aqui eu tenho a opção de Noise. E no Noise eu tenho este efeitinho que se chama Fractal Noise. Você vai arrastar o Fractal Noise e soltar em cima da camada. Fractal Noise é isso aí, ó. É um monte de bagunça visual que parece nuvem, parece fumaça, parece um monte de coisa. Com esta camada selecionada, você pode vir no painel de Effect Controls. E aqui você tem ó, o Fractal Noise, que é o nosso efeito. Aqui você pode mudar algumas coisinhas básicas, se você quiser. Por exemplo, entrando aqui na opção ó, de Transform, você tem este carinha que se chama Scale. E diminuindo o valor, ó, você consegue criar uma sensação meio que de textura. Aqui você pode colocar 2, você pode colocar 1. Eu acho que eu vou colocar 1, para deixar um negócio bem assim, granuladinho mesmo, ó. Tá vendo? Como se fosse uma texturinha ali, fica parecendo uma textura de pedra, de rocha, alguma coisa assim. E depois disso, vou colocar mais um efeitinho aqui. Vamos de novo aqui nas opções de filtro. Eu vou digitar 4. Quando você coloca 4, tem um efeito maluco que se chama For Color Gradient. Arrasta o efeito, solta em cima da camada. Aqui nas opções, ó, eu vou ter o Fractal Noise e o Gradient, e o For Color Gradient. 2 aqui fica coisa demais. Então eu vou pegar o de cima aqui, ó, e vou clicar nessa setinha só para esconder aqui as opções, né? Contrair as opções dele ali. Em vez de tem maximizar, tem minimizar e maximizar. Eu estou minimizando as opções. Eu quase esqueci o nome. Aqui no For Color Gradient, eu vou mudar as cores, tá? Então nesse primeiro amarelinho aqui, ó, é só clicar no quadradinho e você pode clicar aqui, arrastar e colocar um tom quase branco, um pouquinho menos, um cinzinha bem clarinho e dar um OK. Esse outro aqui de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, só com o oposto. Vou clicar aqui, puxar para a esquerda e vou colocar quase preto. Então tem esses dois aqui. Então tá vendo? Ó? Esse cor branco fica aqui e a cor preta vai ficar aqui. Só que tem essas outras cores, que é essa e essa que eu defino aqui. Só que eu tenho esse conta-gotas aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conta-gotas desse aqui, ó, e vou puxar a cor preta, e esse conta-gotas de baixo eu vou puxar a cor branca. Então a gente vai ter uma vibe tipo isso aqui, ó. São cores brancas ali numa extremidade e as cores pretas em outra. Não tem problema se o seu ficou diferentão, sei lá, ficou uma vibe assim, ó, 2 do mesmo lado, alguma coisa assim, não tem problema. Você pode clicar nas bolinhas aqui e mudar a posição deles. Só que quando eu coloco esse efeito, eu não enxergo mais o Fractal Noise, porque ele cobriu tudo. Então eu posso vir na opção aqui chamada Opacity e eu vou mudar para uns 90. Aí eu começo a enxergar um pouquinho aquele granulado. Mas se você vir aqui na opção de Blending Mode, você pode mudar aqui, ó, para uma opção tipo Screen. E o Screen faz isso, ó. Então ele vai meio que colocar aquela textura, tá vendo? Só que ao mesmo tempo ele também vai manter o quê? Vai manter esses tons que a gente fez. Então tem o Fractal Noise e tem o For Color Gradient, criando essas variações desses tons todos. Acho que já deu um efeitinho bem legal. O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Eu vou vir aqui, ó, nas opções de letras e stroke, que é aquela outra composição que a gente tem, e eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, para entrar nesta composição que eu tenho da letra S. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aquela textura para que essa textura apareça dentro dessas linhas. Então, para isso é muito fácil. Faz o seguinte, ó. Vem no painel de Project e eu vou arrastar essa textura aqui, ó, aqui embaixo. Então, você joga ela aqui, ó. Na ordem das camadas, não joga embaixo. Pode jogar em cima mesmo. Jogou em cima, o que eu vou fazer? Vou fazer com que agora eu consiga enxergar a textura pelas linhas que eu tenho embaixo. Para isso, você vai ativar este botãozinho aqui embaixo e tem aquela opção de Trackmate que a gente usou antes. Lembra? Lembra, professor? A gente usou lá na letra G, não é isso? Aí, tá vendo? Que bom que você lembra. Vou pegar esse espiral aqui, ó, da camada textura e vou arrastar até a camada S. Quando você se aproxima, olha só que legal. Você vai perceber que o nosso S agora, ó, tem toda uma texturinha bonitinha. Só que tem uma paradinha louca. Se eu vir aqui, ó, e mover, tá vendo a agulha na timeline? Deixa eu deixar mais perto pra você ver, ó. Eu movo aqui a animação na timeline, ó. A textura, ela não tá presa na letra S, tá vendo?
É como se fosse uma coisa vazada, eu estou enxergando atrás disso. Eu não quero, eu quero que isso fique preso. Então eu vou vir aqui, ó, com o Parent and Link da camada textura, o espiral, e vou arrastar na camada S. Agora, ó, a textura está presa. Então quando o S se mexe, a textura vai junto. Olha só que lindeza. Só que aí vem a parte chata. Eu tenho que fazer isso para todas as letras que eu tenho aqui na pastinha. Então o que a gente vai fazer para ficar mais fácil? Eu vou clicar aqui, ó, em cima de todas elas, assim, cada uma delas, né? Clica, por exemplo, na primeira, pressiona Enter no seu teclado numérico, ele já abre aqui embaixo. Vou fazer isso para todas, ó. Vou descer essa aqui, Enter, 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 Enter. Fica parecendo uma música isso, né? Enter, 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 Enter. Acho que eu fiz com todas. Todas estão aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Começou no S e agora eu vou para a letra T. O que dá para fazer aqui? Você pode vir na composição da letra S, seleciona aqui, ó, essa camada textura, vai nessa aqui, na próxima que você tem, e pressiona Ctrl V. Ele cola aqui. Só que nas opções aqui, ó, ele não cola o Parent Link e nem o Trackmate. Então você tem que fazer manualmente mesmo. Você vai ter que vir aqui no espiral, conectar esse cara, depois conectar esse cara. E aí funciona com essa animação que a gente tem. Ou seja, não é muito legal isso, não é? Então o que eu fiz aqui? Se você for lá nos scripts, eu criei mais um, que você, quando você baixa, né? Só lembrando, quando você baixa isso aqui, você baixa os 3 de uma vez, tá? Eles são arquivos com nomes diferentes. E tem um outro que se chama esse aqui, ó, Track and Parent, que eu coloquei tudo em inglês, né? Eu te falei, coloquei em inglês para ficar chique. O que eu posso fazer aqui? Como é que funciona esse cara? Ó, você vai vir no painel de Project, aqui você pode até minimizar aqui as letras, que a gente não precisa ver, ó. Você vai clicar em cima da textura, e aí você vai vir e ativar essa camada aqui embaixo. Nesse caso aqui, essa aqui eu já fiz, então eu vou para a próxima, tá? Que é a próxima letra T. Então o que você faz? Ó, seleciona isso aqui, é muito importante selecionar esse cara. Aqui embaixo você vai só dar um clique assim, ó, clicou, você vai lá em cima em File, depois você vai em Scripts, e nos Scripts que tem aquele outro que eu te falei, que é esse aqui chamado Track and Parent. O que ele faz? Ele vai identificar a camada selecionada que você tem aqui, a camada não, desculpa, composição, vai jogar aqui embaixo, sempre acima da camada atual, e automaticamente já vai fazer tanto o Trackmate quanto essa opção de Parent and Link. Então é isso que esse script faz. E aí eu já criei um atalho. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir para esta composição e vou usar o atalho que eu criei, que eu não lembro qual é, que é esse aqui, Ctrl Alt Shift W. Que atalhozinho ruim, mas beleza. Criei isso aqui, ó. Vou fazer isso com todas, ó. Letra S, ó. Tô usando o atalho, mesma coisa, tá? É como se eu estivesse jogando a textura e colocando o Trackmate e o Parent and Link. Ó, tô fazendo isso em todas, tá vendo? As letras I que a gente tem, letra H. As letras G, quando você faz isso, vai dar um bugzinho, tá? Porque essa composição tem 2 camadinhas aqui, mas a gente resolve depois. Vou de novo para outra letra G, mesma coisa, letra E, letra A. Voltando rapidamente aqui, ó, se você clicar 2 vezes em letras stroke, você vai ver que a gente já tem tudo isso aqui, ó. Praticamente tudo isso aqui funcionando perfeitamente. Só tá faltando essas camadas aqui, ó, tá? Que é a camada do L, que eu não coloquei isso, então eu vou criar uma pré-composição aqui. Mesma coisa lá, pré-compose, eu vou até mudar o nome aqui, ó. Deixar só L topo, essa outra L aqui. Eu não tô usando meu script aqui porque, enfim, são só 3 camadinhas, então eu vou pela coisa básica aqui, tá? Que é o atalho de pré-composição. E eu vou abrir as 3 também, ó. Então quando eu crio a pré-composição, a gente cria aqui, eu vou abrir as 3 igual eu te mostrei, ó. Enter, Enter e Enter. E aí eu vou usar aquele mesmo atalho que eu te falei lá, que é o script que eu tenho de colocar essa textura lá. Então agora sim, se eu for lá, ó, em letras stroke, todas elas vão ter essa mesma texturinha, tá vendo? E a texturinha se mantém a animação e fica aquela texturinha bem bonitinha. Só tá faltando a letra G. Na letra G, você vai entrar aqui, ó, na composição de qualquer uma delas, e eu vou criar uma pré-composição com esses caras, tá? Então vai em qualquer composição da letra G, seleciona tanto esse G quanto essa base bloco, e aí eu vou vir aqui, ó, Ctrl Shift C para criar uma pré-composição, e eu posso dar um nome aqui, ó, G1, por exemplo, e a gente dá um OK. Quando eu dou um OK, ó, automaticamente agora eu posso vir aqui no Trackmate, ligar o Trackmate nela e o Parent and Link nela também. E aí você vai ver, ó, que ela já se mexe aqui certinha e você vai ter a textura. Só tem um problema, se liga só, sempre tem problema, né? Se liga só, quando você mexe aqui, ó, a textura não tá junto dela. Então eu vou usar uma outra tática. A outra tática é o seguinte, ó, eu vou deixar ativado essa camada texturas e em vez de usar o Trackmate, eu vou mudar aqui a opção chamada Mode, que é de Blend Mode. E no Blend Mode da textura, eu vou trocar ele, pode ser aqui pro Stencil Luma. Aqui, ó, só clicar em Stencil Luma. O que ele faz? Ele coloca essa textura, certo? Dentro do conteúdo que a gente está enxergando aqui embaixo. A cor não vai ser aquela mesma cor que a gente tem da textura, mas depois a gente resolve essa parada aqui, ó. Só não esquece de ligar o Parent and Link, tá? Então você pega a textura, usa o Parent and Link e liga na camada G. Agora você percebe, ó, que a textura ela vai se mexer juntinho. Vou fazer a mesma coisa na outra composição G, vai no G, vou vir aqui nas opções aqui embaixo, ó, de Blend Mode, vou tirar as opções da textura de Trackmate aqui que a gente tinha, que eu não quero mais, e vou mudar o Mode para essa opção de Stencil Luma. Aí você vai ter isso, ó. Então tem a letra animada e você tem a textura que fica exatamente dentro dela. Relaxa, relaxa agora.
Estamos chegando na parte final, finalmente. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir e pegar só esses carinhas aqui, ó, que são as pré-composições que a gente fez das linhas. E elas não estão no lugar certo. Eu vou pegar essas três assim, ó, e só jogar na composição letras. Com isso vai ficar todo mundo lá, aquela bagunça louca ali, ó. Todas as letras que a gente fez pré-composição e todas as linhas que a gente fez também. O que você vai fazer agora? Presta atenção. Eu vou pegar e criar uma composição nova. Para isso, eu vou lá em cima na opção de Composition, New Composition. Essa composição eu vou dar o nome de letras, fio, mais... stroke. O que é isso? Eu vou jogar dentro dessa composição que eu tô fazendo essas duas aqui, ó, que tanto é a opção de stroke quanto a opção de fio, certo? Certo, professor. Então beleza, ó, do jeito que tá aqui, 20 segundos, pode deixar aqui talvez até um tamanho menor, se você quiser, sei lá, 1280 por 720. Em vez de você fazer uma composição Full HD, você pode fazer só um HD, também resolve, tá? Se você quiser. E eu vou dar um OK aqui embaixo. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar esta composição aqui, ó, de letras e stroke e vai jogar aqui embaixo na timeline. E agora você vai pegar essa outra aqui, letras fill, e vai jogar em cima. Então você vai ter isso, ó. Você vai ter uma combinação das duas coisas. A camada de cima vai ser só essa cor preta que a gente tem e a camada de baixo vai ser as linhas. Só que a cor de fundo está horrível, então você pode ir lá em cima na opção aqui, ó, de Layer New e pode colocar a opção chamada Solid. No Solid você pode colocar uma cor preta mesmo. Então clica ali, coloca um pretão, dá OK de novo. E não esquece que a ordem das camadas você tem que colocar embaixo delas. Aí você enxerga isso aí, ó, olha só que louco. Tem todas as letras ali bonitinhas, se movendo na tela, lindamente, ó. E aí você tem as linhas também que aparecem logo na sequência. Ou seja, tá todo mundo ali bonitinho, rolando perfeitamente, ó. Show! Tá bonito, tá lindo. Só que tem uma parada que acontece que é o seguinte, se você for ver, tem alguns errinhos que estão acontecendo aqui. O primeiro deles é a letra G. Calma que a gente já conserta essa parada aqui. Porém, você vai perceber o seguinte, ó. Se você se aproximar um pouquinho, você vai perceber que às vezes a linha não tá tão grossa quanto a gente queria. Então você vai vir nesta camada de cima, que é letras fill. Você vai lá em cima na opção aqui, ó, de Effect. E no Effect você pode vir. Tem um efeito que eu nunca lembro qual é a categoria que ele está. Então eu vou no filtro aqui que é mais fácil, tá? Quando você vem aqui, ó, você pode colocar o efeito que ele se chama Matte. Ao digitar Matte, você tem esse aqui que se chama, cadê? Aqui, ó, Matte Choker. O Matte Choker é só você jogar na camada letras fio. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir reduzir um pouco toda a forma que a gente tem. Então ele coloca todo mundo pra dentro um pouco, tá vendo? Ó? Então a linha tava assim, um pouquinho mais fininha, ó. E aí quando você coloca ele, ele deixa isso aqui um pouquinho mais espesso. E aí já fica bem mais estiloso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar uma olhadinha nessa letra G. Porque a letra G aqui, ó, a gente tem a primeira, né, que tá essa aqui que rolando, que é essa que eu fiz ali, ó, Trackmate, e a gente tem a de baixo aqui, ó. A única coisa que eu esqueci é essa aqui que foi a primeira, eu tirei aqui, ó, o Trackmate, tá vendo? Da letra G. Então eu vou colocar o Trackmate aqui nessa que a gente tinha feito antes e só inverter. A mesma coisa que a gente fez antes. Tinha um bloco, a gente ligou o Trackmate sempre, e aí no Trackmate a gente inverteu. Só isso. Agora eu vou voltar para aquela composição que a gente tinha e agora tá todo mundo certinho. As cores ainda, relaxa, a gente resolve isso aqui depois. Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou criar aquela animação de câmera, que pode ser uma câmera, pode ser os objetos bem grandões assim e tal. Então a ideia é, eles estão bem próximos e aí eles vão ficando cada vez mais longe. Para fazer isso, eu vou fazer com um nulo. Eu poderia animar as duas camadinhas separadamente, mas com nulo anima todo mundo. Então a gente vai lá na parte de cima em Layer, New. Coloca aqui o Null Object. O nulo é esse objetão aqui que não aparece. Mas pra que serve? Serve para você prender as outras camadas nele. Então eu vou vir aqui, ó, e pegar o espiral da camada das letras fio e vou arrastar no nulo e dos letras strokes também. Agora, se eu vir aqui no nulo, ó, nas opções dele, entrar aqui em Transform, eu vou ter a opção de escala. E na escala eu posso controlar, tá vendo? Ó, o tamanho dessas letras. Então eu vou animar isso aqui. O que você vai fazer? Ó? Você vai pegar sua agulha, vai deixar lá no tempo final e muda o tamanho aqui do scale até o tamanho que vai ficar assim, ó, meio que no meio da tela, não tão grande. Cria um keyframe aqui de scale, vai pro tempo inicial, que é o tempo 0, e aumenta essa escala aqui, ó, até um tamanho dela ficar grandão e você conseguir enxergar levemente o comecinho das letras ali, ó. Letra A e letra N. Então se você der um play, ó, conforme o tempo avança, elas vão ficando cada vez menores. Só que tem um joguinho aqui. Essa animação, ela não fica só desse jeito. Quando chega mais ou menos no tempo 10 segundos aqui, o que acontece? O nulo, aqui o tamanho dele, né, tá um pouquinho menor ainda, ó, e você já consegue enxergar boa parte das outras letras. Vai estar uma parada tipo isso. Então você vai criar 3 keyframes. O primeiro vai estar assim, ó, bem pertão. No tempo 10 já vai estar quase enxergando todo mundo. E no tempo 20 vai estar meio pequenininho assim, ó. Só que quando você assiste isso aqui, chegando perto do tempo 10, às vezes dá um tranquinho meio estranho essa mudança desse keyframe. Então o que você faz? Clica em cima desse keyframe com o botão da direita. Você vai vir nessa opção aqui chamada Keyframe Interpolation. Quase falei errado, né? Keyframe Velocity, não.
Keyframe Interpolation, e você vai trocar esse cara chamado Temporal Interpolation para essa opção chamada Auto Bezier e dá um OK. O que ele vai fazer? Ele é como se fosse uma transição mais suave na passagem dos keyframes. Então quando você assistir, você vai ver que agora tem tudo aquilo lá. Tem as letras sendo animadinhas, bonitinhas ali, ó, chegando mais perto uma da outra. A letra G, olha só que legal, ela dá aquela amassadinha quando chega lá, as outras vão chegando e aí depois você tem finalmente a linha de cima e a linha de baixo ali, ó, que se completa fazendo aquele movimentinho bem bonitinho do começo até o final. Olha só que legal. Não sei se você percebeu, mas a gente terminou. Calma, falta só uns detalhezinhos que quase nada. A primeira coisa é o seguinte, vamos colocar uns efeitos aqui. Então vou deixar aqui a agulha até onde eu consigo enxergar mais ou menos os elementos e eu vou colocar alguns efeitos primeiro para mudar as cores de todo mundo. Para isso, você vai lá em cima na opção de Layer, New e coloca aqui uma camada de ajuste, que é o Adjustment Layer. O que ele faz? Ele vai pegar o efeito que você aplicar nele e todas as camadas de baixo vão ter o mesmo efeito. É melhor do que ficar aplicando o efeito em todas as camadas que a gente tem. Então coloca a camada de ajuste, deixa aqui em cima de todo mundo e a gente vai colocar alguns efeitos. Primeiro eu vou no filtro aqui, que eu acho que é mais fácil, tá? Vou colocar um efeito que se chama Tree Tone. O Tree Tone, o que ele faz? Ele identifica os tons da imagem e automaticamente, por essas mudanças de tom, ele coloca cores diferentes. Então eu vou pegar aqui o Tree Tone, ó, e vou jogar na camada de ajuste. Ao fazer isso eu posso vir em Effect and Controls e eu posso mudar as cores. Eu vou pegar essa primeira cor aqui e vou colocar um tomzinho de laranja e a segunda vai ser um vermelhinho. Isso faz, ó, quando você olha aqui a imagem, tá vendo? Ó, você tem uma variaçãozinha de tons que dá uma pequena modificação aqui naquilo que você faz, ó, tá vendo? Então você tem uma modificaçãozinha, que palavra difícil, modificaçãozinha de leve, ó. Aqui se você falar, professora, eu quero as mesmas cores que você está usando. Então você pode clicar no primeiro quadradinho aqui e coloca este código e no quadradinho de baixo você pode colocar um código diferente também. O que acontece é, como eu tenho aquela textura, que se você for aqui, ó, no painel de Project, eu posso vir na composição da textura e fazer uma leve modificação aqui, talvez, para esses tons ficarem diferentões, né, mais intensos. Então o que você faz? Seleciona essa camada e eu vou colocar um efeito aqui, ó, que se chama Levels. Aí, quando você clica aqui, não dá para clicar às vezes, clica no X primeiro. Ó. Aí agora você consegue fazer uma busca aqui e colocar Levels. Eu vou colocar esse aqui que se chama Levels mesmo, ó, joga aqui nessa camadinha e aí você pode mudar um pouco esses tons, tá vendo? Esses tons aqui, ó, eu posso puxar esse aqui para deixar os tons brancos mais brancos e esse aqui que são os tons escuros um pouco mais escuros. Ao voltar naquela composição que a gente fez, letras, fio e stroke, você vai perceber que você vai ter uns tonzinhos diferentes agora. Se quiser, você pode mudar um pouco esses tons, tá vendo? Da primeira camadinha aqui de cor, ó. Coloca um tonzinho talvez um pouquinho mais clarinho, ó, só para você conseguir enxergar essa variaçãozinha, tá vendo? Que é essa leve texturazinha que você tem aqui, ó, em cima dos elementos, ó. Então eles vão se mexendo, você vai enxergar a texturinhazinha de leve, ó, e já dá uma leve diferença. Eu vou colocar mais um efeitinho aqui para ficar mais legal, se você quiser. Eu vou ficar um pouquinho mais longe e vou colocar de novo esse Levels. Eu vou pegar esse Levels, jogar na camada de ajuste e vou mudar aqui um pouquinho. Se você quiser, ó, você pode intensificar, tá vendo? Ó, esse ladinho aqui, ó. Isso vai fazer com que os tons claros fiquem mais claros. E esse aqui você pode puxar, ó, para ele pegar os tons escuros, ó, e deixar talvez um pouquinho mais escuros. Aqui, infelizmente, tem aquele problema que eu te falei que é a letra G, ela tá dando uma leve bagunçadinha no rolê todo. Para resolver isso, eu já explico. Deixa eu só mudar a bateria da minha câmera, porque essa aqui já tá acabando. Voltou na composição aqui da letra G? Voltei, professor! Então eu vou criar uma camada de ajuste aqui. Eu vou lá em cima na opção aqui, ó, de Layer, New, Adjustment Layer, ou você pode ir no atalho, Ctrl Alt Y, deixa acima de todas elas, e nos efeitos eu vou colocar um efeito que se chama Hue. Esse aqui, ó, que é Hue Saturation, é só jogar em cima da camada de ajuste, e eu vou mudar esse Master Saturation tudo para minha esquerda, ó. Então ele vai colocar isso aqui meio que num tomzinho meio de cinza. Vou pegar essa camada de ajuste, copiar e vou na outra composição da letra G e vou colar. Então as duas agora ficaram certinhas cinza. Se você volta para cá, ó, você percebe que agora elas já estão com um tomzinho um pouco mais de cinza. Se elas não estiverem exatamente no mesmo tom, você pode voltar nelas e na camada de ajuste muda um pouquinho dessa opção chamada Lightness, ó. Lightness você pode colocar um valorzinho um pouquinho maior, tipo uns 25 de Lightness. Acho que vai rolar nas duas aqui direitinho, ó. Quando você faz isso, elas ficam um pouquinho mais clarinhas e você tem um tomzinho um pouco melhor. Se mesmo assim não ficar bom, volta lá e muda de novo esse mesmo valor. E eu não vou mexer aqui porque depois eu vejo no final como é que vai ficar, porque eu vou colocar outros efeitos ainda, né? Então pode ser que só fazendo isso, ó, quando eu ativo a camada de ajuste aqui, já resolve o problema, tá vendo? Então agora tá certinho, bonitinho. Então vamos lá, voltando aos efeitos que a gente fez, certo? Tree Tone, para fazer uma variação de tons aqui, para ficar bem bonitão. E a gente tem um esquema aqui, ó, das texturinhas e a gente conseguir ver a textura e também as variações de tom. Colocamos o level dá uma leve acentuada nesses efeitos todos que a gente tem aqui. Se quiser, você pode colocar mais ou menos level. E agora vem a graça. Agora eu vou colocar um efeitinho aqui, ó, que é o efeito chamado Glow. Então vai lá, busca ali, ó, Glow.
O Glow, que é esse aqui, eu vou jogar na camada de ajuste e a gente vai mudar um pouquinho algumas coisas. Eu vou deixar só um pouquinho mais longe pra gente conseguir ver, ó. O Glow, você vai ter umas informações, como por exemplo, Glow Threshold. Quanto menor o valor que você coloca aqui do Threshold, mais ele vai colocar brilho em todo mundo. Então eu vou deixar um Threshold, pode ser uns 10. Eu quero que ele ilumine boa parte das letras, tá vendo? Vai ter uns pedaços que tem umas iluminações meio diferentonas. E aí eu vou ter a opção de Radius. O Radius é a expansão da área deste brilho. Vou colocar uns 20. E a opção aqui de Glow Intensity é o quanto de brilho ele vai colocar. Vamos colocar uns 0,5, eu não quero muito brilho não, ó. Vai ser um brilhinho só nos cantinhos e algumas partes específicas. Só que eu quero mais brilho agora em umas coisas maiores. Então vai no Glow aqui, pressiona Ctrl D para duplicar esse Glow. E com este Glow duplicadinho eu vou mudar as opções. O Threshold agora, eu acho que eu vou colocar 60. Então ele não vai ser uma coisa assim que vai pegar só, né, umas partes específicas, ele vai iluminar mais a galera toda. E na opção de Radius, eu posso colocar aqui um valor maior, tipo um 100, eu quero mais brilho. E na opção de Glow mesmo, eu vou colocar 1,5, olha só que louco. Então você vai ter uns brilhos numas partezinhas ali mais específicas e vai ter um brilhão na borda de todo mundo, ó, que dá essa iluminada, ilumina as linhas, ilumina a galera toda, que tá bem bonitão. Só que tem um negócio, falta duas coisas. Calma, respira. Se você já chegou até aqui, escreve aí no comentário. Tô com você, Eber. Eu vou saber que você não abandonou esse tutorial, que é bem da hora, mas é bastante longo, não é? Vou fazer o seguinte, falta duas coisinhas, tá? Só duas. A primeira, falta um fade no final. O que é um fade? É quando o texto ele vai sumindo aos pouquinhos. Só que o Stranger Things não é um texto que vai sumindo de qualquer jeito. Ele é um texto que ele vai sumindo meio que dos cantos e vai ficando menorzinho pro meio. Então é uma sombra que pega das bordas pro meinho. Para fazer isso, eu posso fazer com um sólido. Então eu vou lá em cima na opção aqui, ó, de Layer New, vou colocar um Solid. Esse Solid aqui eu vou deixar Make Comp Size do jeito que tá, que é o tamanho da composição. E na cor, pode ser esse preto máximo mesmo. Quando eu faço isso, ele fica aqui acima de todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma transição, que você pode buscar aqui nos efeitos. Essa transição pode ser uma que chama Iris. Acho que é Iris Wipe. E esse Iris Wipe é só jogar no nosso sólido. Mas por que não tá jogando na camada de ajuste? É porque se eu jogo na camada de ajuste, isso aqui vai afetar como os efeitos estão ficando no texto, né? Aqueles brilhos todos. Eu não quero. Eu quero uma camada separada só para isso mesmo. Com esse carinha selecionado, você vai lá em cima na opção aqui de Iris Wipe. E eu tenho esse aqui, ó, chamado Outer Radius. O Outer Radius, ó, é como se fosse um símbolo central, tá vendo? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um monte de coisa. Mais um golinho d'água. Ai, que maravilha. Nossa, me molhei todo aqui. Poxa. E aí, além de ter essa opção aqui de Outer Radius, que é o tamanho dessa área, a gente tem essa opção chamada Iris Points. O Iris Points, quanto mais você coloca, ó, são mais linhas de controle que você vai ter. E aí você tem uma coisa um pouquinho mais arredondada. Então eu vou colocar aqui esse Iris Points em 32 e eu vou animar esse cara chamado Outer Radius. O Outer Radius eu posso animar tipo assim, ó, do tempo 15 mais ou menos. No tempo 15 você vem e coloca o valor aqui de Outer Radius, o máximo que dá ali, ó, pra você conseguir enxergar todo mundo, ó, tá vendo? Eu chego até aqui, ó. Ainda tô pegando um pouquinho das linhas, vamos aumentar um pouquinho mais. Cria um keyframe aqui de Outer Radius do jeito que tá, vai pro tempo final, aqui 20 segundos, e muda o Outer Radius pra um valor bem pequenininho mesmo, o menor valor que você conseguir colocar, que no caso seria 0. Professor, eu posso vir assim, ó, digitar 0 e pressionar Enter? Pode, fica até mais fácil. Então olha ali, ó, do tempo 15 até o tempo final, ó, ele vai simplesmente fechar esse cara todo. Só que tá muito marcadinho isso aqui, né? Então eu vou mudar essa opção chamada Feather, e no Feather você pode colocar um valor... tipo uns 500, pra ficar bem, ó, desfocado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela mesma bolinha, só que ela fica borradinha, olha só. E aí você tem essa sensação, ó, de que pelos cantinhos ele vai diminuindo. Só que eu ainda acho que esse Iris Wipe aqui no começo que eu fiz, o Outer Radius, tá muito grande, ó. Então seleciona aqui o sólido, pressiona U, fica em cima desse keyframe que a gente fez e eu vou mudar esse valor um pouquinho mais aqui, ó. Tava 500 e pouco, eu vou colocar logo 750, porque eu acho que ele ainda tava pegando um pouquinho nas bordas ali, ó. Acho que agora tá um pouquinho mais legal, ó. Então a gente vê ali o logo e ó, ele vai sumindo bonitamente. Se você quiser, você pode pegar até o último keyframe e puxar um pouquinho antes, ó. Porque aí ele vai ficar mais tempo no preto, né? Então ele some e segura um pouquinho sem nada aparecendo na tela. Dá um certo charme essa parada. Só que tem uma outra coisa. Se você quiser, você ainda pode meio que... Não sei se você percebe, mas essa bolinha que a gente fez é uma bolinha mesmo, né? Ela podia ser uma parada mais assim, ó. Pra pegar o logo meio que por igual, né? Pelos cantos, por cima e por baixo. Então o que você vai fazer? Eu vou colocar mais um efeitinho aqui, que você pode buscar aqui... Nossa, isso aqui era pra ser uma seta. Agora sim, que você pode buscar aqui, que é o efeito que se chama Transform. O Transform eu vou jogar aqui na camadinha do sólido. E nesta camada de sólido eu vou tirar esse cara chamado aqui, ó, Uniform Scale. O que é isso? Eu posso mudar essa opção aqui, ó, chamada Height, tá vendo, ó? E o height é a altura desse cara. Do jeito que tá aqui, tá meio difícil de você ver. Então se liga só. Ativa aqui o solo dessa camada do Black Solid, só pra você entender o que tá acontecendo. Aqui eu tenho o Scale Width, ó. Esse Width seria a largura dessa bolona. Então eu vou aumentar o Scale Width, sei lá, pra uns 200, eu acho. Então
Então com ele em 200, ó, olha só o que acontece. É o mesmo efeito, ainda é aquela bolinha que está diminuindo. Só que o Transform amassa essa bolinha, ele dá uma esticada nela. E aí você tem este efeitinho aqui, ó. Ao voltar aqui, ou melhor, desativando nessa opção de solo, você vai ter isso, ó. Então você tem o loginho, mas olha como isso aqui diminui de um jeito diferente, tá vendo? Ó? Pelas bordas do logo você tem uma redução e aí ó, todo mundo vai simplesmente diminuindo e sumindo bem bonitão. Falta a última coisa, que é o seguinte. Se você for uma pessoa que nem eu, que adora os detalhes, você vai perceber que a abertura, não sei se todas as séries, ou desculpa, todas as temporadas, tem umas pequenas sujeirinhas que aparecem em cima. Que são tipo, como se fosse uma coisa meio velhinha, né? Umas sujeiras, uns granuladinhos meio malucos. Vou fazer isso aqui com você, sem plugin, sem nada. O que a gente vai fazer? Eu vou criar mais um sólido, tá? Vou lá em cima em Layer New, vou colocar um sólido aqui. Este sólido eu vou deixar Make Comp Size em uma cor preta mesmo. E nas opções aqui embaixo, ó, eu vou deixar em solo, só pra gente conseguir enxergar só essa camada e você saber o que tá rolando. Primeira coisa aqui, eu vou colocar um efeito que se chama Fractal Noise. Você já usou Fractal Noise, professor? Então eu sei, mas tem efeitos que a gente usa várias vezes. Eu vou pegar o Fractal Noise e jogar nesta camada sólido que está em cima de todo mundo. Esse Fractal Noise, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o contraste dele, ó. Eu quero tentar criar um pouco desses pontinhos. Então o contraste eu vou colocar um 180 e o Brightness eu vou colocar 100. Olha só o que acontece. Você já tem isso aqui, ó, que são algumas áreas, ó, que tem uns pontinhos meio preto, como se fosse um tipo de sujeira. Outra coisa que você pode fazer é, aqui nas opções de Transform, você tem o Scale. Lembra disso aqui? Lembra, professor, você mudou o Scale ali, é o tamanho desses carinhas, não é? Exatamente, eu vou colocar um Scale de 10. Então olha só como eu tenho várias sujeirinhas na tela. O que acontece é que essas sujeirinhas não estão se mexendo. Então eu vou colocar o quê? Um outro efeito aqui, ó, que se chama Turbo. Se você colocar Turbo, aparece aqui, ó. Turbulent, não é Turbulent Noise, tá? É Turbulent Displace. Eu vou arrastar esse cara e soltar aqui no sólido, ou você pode soltar aqui também, ó. No painelzinho de efeitos. Você pode até soltar em cima do efeito atual ou embaixo. Eu vou soltar embaixo mesmo. O Turbulent Display, você tem o seguinte, ó. Você tem o Amount. O Amount é o quanto ele distorce. O legal desse Amount, quando você coloca, é que ele pega aqueles pontinhos, ó, e dá uma esticada neles. Então alguns pontinhos viram linhas. Isso aqui dá um charme legal. Então eu vou colocar um Amount de 200 para fazer isso aqui algumas vezes. E eu preciso também, talvez, criar uma animação. Por exemplo, aqui eu tenho o Evolution, ó. O Evolution, tá vendo o que ele faz? Ele vai meio que animar essas posições todas. Então, ao invés de vir aqui e criar keyframes de Evolution, eu vou usar o quê? Expressões. As expressões são um código. Eu coloco um código aqui e quando eu coloco esse código, o que ele faz? Ele vai criar uma animação, sem eu ter que criar keyframes. O que você vai fazer? Segura a tecla Alt e clica em cima do reloginho de Evolution. Com isso eu tenho um código aqui embaixo, tá vendo? Tô vendo, professor. Pega esse código, deleta e você vai escrever time, asterisco, 500. Pode ser 500? 500 acho que tá bom. O que é isso? A cada 1 segundo de animação que eu tenho, essa evolução vai mexer 500 graus. Que é isso aqui, né? Como se fosse uma rotação. Então quando você dá um play, ó, olha só que legal. Você tem toda uma poeira na tela ali, de um jeito completamente maluco. Só que esta poeira, ela está na cor preta. Eu quero inverter isso aqui. Então eu vou simplesmente vir aqui, ó, nas opções do efeito, de novo nos efeitinhos aqui, vou colocar um efeito que se chama Invert. E nesse Invert eu posso clicar e arrastar o Invert e soltar no sólido que a gente tem. O Invert é isso. Pega as cores que eu tenho e coloca as cores opostas. Todas as cores têm uma cor oposta. O branco tem o preto tem o branco, o vermelho tem o cian, o verde tem o magenta e o azul tem o amarelo. E acho que é só isso. Posso estar enganado, mas enfim, é que eu não vou lembrar de tudo isso aqui agora. Mas o que acontece, ó? Você tem todas essas poeirinhas mexendo na tela. Só que aí acontece o seguinte, eu queria aqui que essas poeiras não mexessem de um jeito assim, sabe? Eu queria uma coisa, sabe aqueles filmes antigos que parece que as coisas vão meio que flipando assim, vai dando uns negócios meio maluco? Eu vou vir aqui e colocar um efeito para isso que se chama Post. Quando você digita Post, tem esse aqui chamado Posterize Time. Joga esse cara aqui no sólido e o que o Posterize Time faz? Ele consegue meio que fazer com que a sua composição, que está, por exemplo, 24 quadros por segundo, rode mais rápido ou mais devagar. Eu vou colocar 12. Colocando 12, olha só que legal. Você dá um play, tá vendo? Não fica uma coisa meio que um negativo, meio velho, uma sujeira ali, ó. Aquelas... Você vê elas mexendo, mas você não consegue acompanhar direitinho a movimentação delas. Parecem mosquinhas. As moscas são assim, né? Elas se mexem tão rápido que você não consegue ver a movimentação. Eu não sei se foi uma boa analogia comparar com moscas, mas vamos nessa. Aí uma vez que eu fiz isso, eu vou tirar a opção aqui de solo, certo? E quando eu tiro o solo, eu vou conseguir enxergar todas as camadas. Só que essa aqui tá na frente de todo mundo. Então eu vou vir nas opções aqui embaixo, nesse botãozinho, e trocar o mode dela, que é como eu vou conseguir enxergar as de baixo, para uma opção entre qualquer uma dessas aqui, ó. Desde o Edge até Lighter Color. Neste caso, uma que eu achei bonitinha, foi essa aqui, ó, que se chama Lighten. O Lighten, o que ele faz? Ignora a cor preta. Então tudo que tiver de preto nessa camada eu não vejo. E eu vou ver só o que eu tenho de branco. E olha só que legal.
Então tenho todos aqueles pontinhos na tela aparecendo ali de um jeito bem bacana. Se por algum acaso ficou muitos pontinhos, talvez, você pode mudar talvez a opção aqui de brightness, em vez de 100 para um 120, ó. Então você vai ter, acho que 120 ficou muito, hein? 110. 110 dá pra ver, tá vendo? Ó? Ah, 110 ficou legal. Tem, não sei se na captura de tela tá vendo, mas você tem uns pontinhos na tela que estão aparecendo ali, ó. Então, de um jeito meio maluco, você tem os textos mexendo na tela de um jeito maravilhoso, as texturas, o brilho e tudo rolando bonitinho ali, ó. Enquanto você vê todos os elementos e as linhas que automaticamente vão aparecer quando? Agora. E para fechar, esse fadezinho ali, ó, que vem e leva todo mundo embora. Show! Terminamos. Nossa, que loucura, não é? Fazer uma abertura de uma série. Tem umas que são tão fáceis e outras que são tão complexas como esta aqui, que parece tão simples, mas tem uns detalhezinhos que fazem a diferença, não é verdade? Agora não esqueça uma coisa muito importante. Para finalizar, é legal de você transformar isso aqui num vídeo para você assistir, postar na rede social, me marcar, soltar no Zap, onde você quiser. Então, se você quiser, clica no card aqui em cima, porque já tem um tutorial de como que você exporta um vídeo aqui do After Effects, ou seja, como é que você exporta um projeto para transformar num vídeo. Você entendeu? Clica no card aqui para você assistir. Mas calma, não vai para esse vídeo ainda não. Tem mais um negocinho que eu quero te falar. Olha, criar aberturas e intros é muito legal, você vê que eu adoro, mas o After Effects é uma ferramenta incrível com muitas possibilidades e dá pra você fazer muitas outras coisas legais nele, além de aberturas e intros. Então o que você faz? Vai no primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo. Lá são os meus cursos online, onde você aprende o After Effects desde a base e você vai avançando criando vários tipos de projetos diferentes. Então o site é muito legal porque você vai desde o início, quando você não sabe nada de uma ferramenta, vai evoluir nessa ferramenta e ainda tem assuntos teóricos e práticos para você colocar tudo isso em prática do mundo do audiovisual. Então lá você tem cursos não só de After Effects, mas tem Illustrator, Cinema 4D, Photoshop, Premiere, edição de vídeo, edição de imagem, 3D, animações, efeitos visuais, tem tudo de maravilhoso do mundo do audiovisual. Falta só o quê? Falta você clicar no link na descrição, que eu já falei que tá na descrição, mas talvez você tenha esquecido, então clica lá porque tá muito da hora. E falando em aberturas de séries e filmes, se você clicar neste vídeo aqui do lado, tá cuspindo, fazendo esse vídeo aqui do lado, tem esta intro aqui que é da série Euforia, que é uma animação bem simples, mas tem alguns detalhes muito legais que você pode aprender lá. Então se eu fosse você, eu clicaria logo neste vídeo aqui porque eu tô indo embora. Tchau!